colocação do Mundial de Clubes. Mudou de técnico recentemente, o Renato. Já não havia uma sinergia envolvendo o técnico gaúcho com os jogadores. E veio o Zubeldia, né, que recentemente saiu pela porta dos fundos do São Paulo, mas que inicia muito bem essa trajetória, essa nova trajetória na carreira. E do outro lado, a gente já comentava isso no Esporte em Debate, não é um projeto totalmente diferente, que não tem a mesma pujança financeira de um Fluminense. Olha só o que o Fluminense gastou de contratações para disputar o Mundial, mas com pouco dinheiro o Mirassol está fazendo muito. E você estava aqui comentando em off, né? Eu acho que na próxima temporada o Mirassol vai seguir fazendo boas campanhas. Nesta temporada ficará com a vaga na Libertadores da América, o que já é muito, Canhão, se a gente levar em conta que quando a gente faz no início do campeonato aquela projeção, opa, quais são os 4 favoritos? Né? Quais são os 4 times que vão cair? Eu tinha colocado o Mirassol, meu irmão. Eu coloquei o Mirassol para cair. Ainda bem que eu errei feio, né, para a turma do Mirassol. O que o Mirassol está fazendo realmente é digno de aplauso. E para dar aula para São Paulo, para Santos, para Corinthians, para Atlético Mineiro, para Grêmio, para Internacional, para Vasco da Gama, até para esse Fluminense, que vai ser adversário do Mirassol no interior de São Paulo. Com pouco se faz muito, e o Mirassol está fazendo isso. Às 9 da noite, Mirassol e Fluminense vão jogar no estádio José Maria de Campos Maia. Torcedor continua chegando na Bandeirantes, a transmissão para você. Vamos aos outros destaques. O do Corinthians, Luiz Fabiani. Oi, Canhão, um abraço para você e para todo mundo que acompanha a jornada esportiva Bandeirantes. O Corinthians se reapresentou ao CT Dr. Joaquim Grava nesta quarta-feira para dar início aos trabalhos visando o clássico contra o Santos na próxima semana. Um desfalque está confirmado, o goleiro Hugo Souza, que defenderá a seleção brasileira no jogo contra o Japão na próxima terça. Além dele, Memphis Depay é dúvida, também integrado à sua seleção nacional, a da Holanda, que encara Malta nesta quinta e Finlândia no domingo. No Palmeiras, o principal destaque do dia, Bruno Migliozzi. Fala, Canhão, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Palmeiras terá o retorno dos jogadores que estiveram defendendo a seleção brasileira sub-20 no último Mundial. Eric Belé, Coutinho, Gilberto e Luigi ficam à disposição para o duelo contra o Juventude neste sábado. O último, Luigi, deve ser inclusive titular, devido às ausências no ataque. Flaco Lopes na seleção argentina e o Vitor Roque suspenso deve formar dupla com Bruno Rodrigues no comando de ataque do Verdão. E no Santos, qual é o destaque, Guilherme Maciel? Fala, Canhão, um abraço pra você e pra todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. O Santos apresentou uma proposta de novo estatuto que traz mudanças profundas na gestão do clube. O texto prevê a possibilidade de uma transformação em SAF, com o Santos mantendo apenas 10% das ações, o fim do comitê de gestão e a criação de um conselho de administração. O presidente e o vice poderão ser remunerados e haverá uma redução no número de conselheiros eleitos. Além disso, o estatuto endurece regras para votação e candidaturas, exigindo mais tempo de associação e experiência política interna. Paulo do Vale, o destaque do São Paulo. Oi, Canhão, pressionado à frente do São Paulo, Júlio Casares adota medidas populares a partir de agora. Entre elas, abrir atividade uma vez por semana à imprensa, divulgar boletins médicos dos jogadores no departamento médico, além de balanços financeiros a cada 2 meses e também os valores das negociações envolvendo os atletas do São Paulo. Medidas que visam, quem sabe, diminuir a pressão em cima do dirigente são paulino. Destaque do jornalismo da Rádio Bandeirantes com Cristiano Panvec. Oi, Rogério, boa noite para você e para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. O governo de Israel e o grupo Hamas chegam a um acordo de cessar-fogo que será assinado amanhã no Egito, às 6 da manhã, no horário de Brasília. O acordo prevê a libertação dos reféns ainda mantidos na faixa de Gaza em troca de prisioneiros palestinos. O anúncio foi feito agora há pouco pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que foi quem costurou um plano para pôr fim ao conflito que já dura mais de 2 anos. Segundo o republicano, Israel vai retirar as tropas de Gaza para uma linha acordada como os primeiros passos em direção a uma paz forte, duradoura e eterna. Trump garantiu que todas as partes serão tratadas de forma justa
e destacou que esse é um grande dia para o mundo árabe e muçulmano, Israel, todas as nações vizinhas e os Estados Unidos da América. O presidente americano agradeceu ainda os negociadores do Catar, Egito e Turquia que, de acordo com ele, contribuíram com o acordo entre Israel e o Hamas. Rogério. 8h51, os times já em campo. Destaque do plantão da Bandeirantes. Alô, Lucas Bueno. Na rodada da Série A de hoje, estamos tendo neste momento em andamento Atlético Mineiro 3, Sport 1, logo mais teremos Mirassol e Fluminense. Com isso, temos uma tabela com Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo, Cruzeiro em terceiro, Botafogo em quarto. O Mirassol ocupa a sexta colocação, Fluminense a sétima. Na zona de rebaixamento, temos Vitória, Fortaleza, Juventude e o Sport em último colocado com apenas 16 pontos. Na Série B do campeonato, Novo Horizontino vai ganhando do Cuiabá por 1-0, o Atlético vai ganhando de 4-1 do Operário, logo mais Avaí, Volta Redonda, América Mineiro e Vila Nova. Outra notícia da Série A do Brasileirão: foi alterado um horário de um jogo. Flamengo e Palmeiras, que seria no dia 19, às 6h30 da tarde, mudou de horário, agora será no próprio dia 19, porém às 16 horas da tarde o jogo será realizado no Maracanã. Indo por o futebol internacional, o Egito se classificou para a Copa do Mundo, se juntou a Tunísia, Marrocos, Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai, Irã, Japão, Uzbequistão, Austrália, Coreia do Sul, Jordânia e Nova Zelândia na Copa do Mundo de 2026, que será disputada no México, Estados Unidos e Canadá, Canhão. Além disso, a gente tem a Libertadores Feminina. Neste momento, Alianza Lima e a Delfim empataram em 1-1, Boca Juniors e Ferroviária empataram em 0-0, o Dragons, o Independente Del Valle, ganhou de 4-0 do Always Ready e o Corinthians vai ganhando de 1-0 do Santa Fé. Times em instantes no gramado do estádio José Maria de Campos Maia. Todo o nosso time técnico em campo para a transmissão do jogo em Mirassol. Mesa de som com Michel Lopes. Na central técnica, Caiane Martins. Imagens no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, no comando Alexandre Marques. E no digital, o Ale Awadi. Luzes apagadas no estádio José Maria de Campos Maia para receber os times, com um show pirotécnico muito bonito. Fluminense em campo com seu tradicional uniforme. Mirassol também, todo de amarelo, da meia até a camisa. Equipe de arbitragem que está vestindo preto. Tomara não tenhamos hoje o time de arbitragem aparecendo muito, não é? Tomara faça uma grande arbitragem e apareçam apenas acertando os lances em que são chamados para o jogo, porque ultimamente a coisa não anda muito boa. Termina o show pirotécnico, as luzes vão ser acesas no estádio José Maria de Campos Maia para a execução do hino nacional brasileiro. Hino nacional brasileiro nesse instante, antes de Mirassol e Fluminense.
Agora os times, vamos começar pelo Mirassol, Everton Ramos. Meu coração entra em campo. Os escolhidos de Rafael Guanais para dar fim a essa sequência negativa do Mirassol em campo, com Walter no gol, camisa 22. Daniel Borges hoje na lateral direita tem a 20. Dupla de zaga para João Vitor, 34, e James, camisa 3. E na esquerda ele, artilheiro da equipe no ano, Reinaldo, meia dúzia. No meio campo, o volante de volta, Neto Moura, 25. Mais à frente, Danielzinho, capitão, com a 8, Gabriel, 27. E o trio ofensivo com Guilherme, 12, Alisson, 77 e Christian Renato, 17. E na reserva do Mirassol, Everton. No banco, Alex Muralha, Felipe Jonathan, Luiz Otávio, Gabriel, Rony Moura, Iago Felipe, Matheus Branchi, Chico Kim, Shailon, Negueba, Carlos Eduardo e Renato Marques. Agora o Fluminense. Os escolhidos de Luiz Ubeldia para tentar a terceira vitória do técnico no comando do Fluminense, com Fábio no gol, número 1, Samuel Xavier na lateral direita, 2, a dupla de zaga com o capitão Thiago Silva, 3, e Freitas, 22. Na lateral esquerda, René veste a meia dúzia. No meio campo, Martinelli tem a 8, Hércules, 35 e Lúcio Acosta, 32. À frente, Canóbio, 17, Kenon, camisa 11 e John Kennedy, 99. E na reserva do Flu, no banco, Vitor Eudes, Ignácio, Bernal, Soteldo, Everaldo, Fuentes, Germancano, Igor Rabelo, Guga, Santi Moreno, Lima e Otávio. Quem apita no José Maria de Campos Maia? No comando da arbitragem, Rodrigo José Pereira de Lima, do Pernambuco. O assistente número 1 é Nailton Júnior de Souza Oliveira, do Ceará. O assistente número 2, Francisco Chaves Bezerra Júnior, do Pernambuco. O quarto árbitro é Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiás. E o VAR também vem de Goiás, Caio Max Augusto Vieira. Quase tudo pronto para começar Mirassol e Fluminense em Mirassol. Vamos para a opinião da Rádio Bandeirantes para o jogo no José Maria de Campos Maia, com Leandro Quesada. O Fluminense Canhão numa nova fase da vida dele nessa temporada, depois do fracasso do Mano nos últimos jogos, a demissão do Mano. Renato Gaúcho assumiu, levou o time a uma condição muito legal na Copa do Mundo de Clubes, deixou uma impressão muito bacana, mas nos últimos meses pós-mundial, a sinergia entre técnico e elenco já não era mais a mesma. E aí, se não houve a demissão realmente por parte da cúpula do Fluminense, já havia na cabeça do Renato há muito tempo, não é? O entendimento que não era mais possível seguir. E aí o Renato entregou os pontos, deve estar em alguma cidade de praia aí para curtir realmente essas férias que ele tanto queria e reclamava. E o Fluminense agora na mão de um treinador que fez um excelente trabalho na LDU, mas que não foi tão bem assim no São Paulo Futebol Clube. E do outro lado, Rafael Guanais, né, que chegou vindo do Atlético Goianiense ainda em março dessa temporada e vem fazendo um trabalho simplesmente fenomenal, estupendo, colocando o Mirassol na elite do futebol brasileiro, entre os melhores do campeonato e à frente de um monte de time tradicional. Então hoje a gente vai ter aí, não é, dois projetos bem distintos, mas que estão de olho na Libertadores da América do ano que vem. Eu acho que o Mirassol já está lá e o Fluminense vai ter que correr bastante. Tudo pronto, toca na bola o Fluminense com Lúcio Acosta. Vai autorizar Rodrigo José de Lima. Vai começar Mirassol e Fluminense, jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quinto sinal vai marcar 9 da noite em ponto. Rodrigo José de Lima, já atento ao quinto sinal, acerta o seu relógio. Ok do quarto árbitro. Tudo pronto para começar Mirassol e Fluminense no interior de São Paulo, com um grande público. É a briga direta, lá pela parte de cima da classificação. Está tudo pronto em Mirassol para rolar a bola para Mirassol e Fluminense. Rolando a bola para Mirassol e Fluminense.
Eu e você ligados pela mesma emoção no futebol da maior rede de rádios do Brasil, com toda a equipe da Bandeirantes. Bola atrás com o Flu, domina, Thiago Silva enfia a bola para a direita pela ponta para Canóbio. Sai do Reinaldo pelo meio, Lúcio na direita. Samuel Xavier, linha de fundo para cruzar, colocou para a bola, bateu na marcação. Reinaldo pega a sobra, chega a Canóbio, toca pela ponta, tenta atrás o zagueiro James, chuta marcado, tenta o passe para o meio, falta! A primeira do jogo marcada por dentro aqui, falta em Gabriel, é falta marcada para o time da casa jogar com 40 segundos de jogo. Público bom e está melhorando, Everton. Tem gente chegando ainda para o José Maria de Campos Maia, o Maião. Quarta-feira à noite, boa para o torcedor lotar o estádio e que uma partida que vale para o Mirassol o retorno ao grupo dos 4 aí que vão direto para a fase de grupos da Libertadores. Mirassol é uma cidade que não é tão grande, não tem 100 mil habitantes, fica bem do lado de Rio Preto, coladinho a Rio Preto. E aquilo do interior, eu sou de pertinho ali, Votuporanga. O cara sai de casa às 6, depois do batente, quesada, vai para casa, toma um banho, come alguma delícia, coisa e em meia hora tá dentro do estádio. Chega com comodidade, tranquilidade. Só tem um probleminha. Deixa eu pegar o ataque do Mirassol. A bola bate na marcação, sai. A Euclides da Cunha, aliás, o Washington Luiz, a rodovia, que passa ali em frente a Mirassol. Eles estão fazendo mais faixas ali na rodovia, porque quando ela foi construída, duplicada, faz tempo. Bola pro time do Mirassol na ponta, a defesa tenta, Freitas caiu em cima da bola e tocou para escanteio. Zagueirão do Flu trupicou na sombra. Depois eu conto a história da duplicação da rodovia em frente a Mirassol. O zagueiro do Flu quase que ele bota o braço na bola, Everton, quase que era pênalti. Mas foi uma queda que chamou bastante atenção, viu, Canhão? Muito estranha. 2 jogadores do Mirassol já chegavam pela ponta direita para tentar o ataque. Ganha escanteio a equipe do interior paulista. Danielzinho na bola. 2 minutos, Danielzinho cobra o escanteio. Ao lado dele, Guilherme. Danielzinho cobra na grande área, João Vitor e James. Levantou pro gol, pro alto. A cabeçada de John Kennedy botou para fora de novo. Tá ventando muito e contra o gol do Fábio. Bola veio cheia de veneno, Everton. Bola forte na primeira trave. Chegou tirando ali o atacante, ajudando na defesa. John Kennedy pela linha de fundo. Mais escanteio, Danielzinho novamente nela. 2,5 primeiro tempo, 0-0, Mirassol continua atacando, Danielzinho no escanteio, levantou para James de cabeça, corta a frente, a bola sai da grande, volta para Lúcio, dá no meio essa bola, para tentar o contra-ataque, domina Keno, na direita Canóbio, Keno, adianta a bola, ganha, tá na área, vai marcar, bateu, Walter soltou, bateu no pé do Reinaldo, foi para fora, Walter faz uma defesa gigante, Keno teve no contra-ataque o gol do Fluminense. Walter salvou. Depois a zaga mandou para escanteio. Everton. O Neto Moura catou cavaco, deixou e viu o Keno passando como quis no contra-ataque. Ele chega cara a cara com o Walter, que faz uma bela defesa. E no rebote, Reinaldo alivia, manda pela linha de fundo. Escanteio para o tricolor carioca. René no escanteio Fluminense, 13,5 primeiro tempo, a primeira grande chance do jogo foi do Flu, na grande área, Thiago Silva, Freitas, Canóbio fica mais atrás e lá no meio da marcação, Martinelli também. Lá vem a cobrança, René com efeito para Thiago, a bola bateu na marcação, corta Canóbio na sobra de voleio. Bandeirantes, o canal do esporte, Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. A Euclides da Cunha, que passa ali em frente a Mirassol, está sendo, eu não vou dizer duplicada, quintuplicada. Quando fizeram ela, 2 faixas, é pista dupla. Sim. Só 2 dava, mas não dá mais, porque Mirassol cresceu muito, Rio Preto ali do lado. Então agora estão fazendo mais 2 faixas no horário de pico, pensada lá pelas 6 da tarde. Se você está tentando sair dali, parece a nossa marginal Tietê, sabe? Enrosca tudo. Lúcio, Fluminense, para trás, John Kennedy, ajeitou o René para Lúcio, linda finta, na área, para John Kennedy, protege a bola, Daniel Borges, ela vai para fora, para a linha de fundo, segunda chegada mais firme do Fluminense com categoria, Lúcio, chega atrasado o John Kennedy, Everton. E essa mais uma que o Lúcio rouba a jogada e é dele o passe foi um pouco forte, só fez a cobertura o Daniel Borges hoje no lugar do Lucas Ramon, suspenso, e a bola se perde pela linha de fundo, reposição que favorece o Mirassol. Vou aproveitar essa história que tem a ver, né, com a cidade.
da Washington Luiz. Quem tá quintuplicando aí a avenida é o Fluminense, porque que facilidade que o Fluminense tem, principalmente no setor onde está o Daniel Borges. Uma via expressa, ele vai do jeito que quer, vai. Incrível a facilidade do Fluminense nesse início de jogo contra o Mirassol. Dificilmente alguém faz isso com o Mirassol em Mirassol. O Fluminense está conseguindo nesses primeiros minutos, Canhão. Reinaldo enfia a bola para a ponta, forte demais com o Gabriel chegando de cabeça. Thiago Silva voltou para fora. Arremessou com pressa, Neto Moura. Na linha de fundo, Guilherme gira. Toma a pressão, são dois marcando. Tirou e mandou essa bola para fora. A marcação aqui atrás com o Hércules. Lateral para o Mirassol, cobrado. Passamos do 5,5 primeiro tempo, 0-0. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio, a mais premiada do Brasil. Se é Cio, pode confiar. Lateral, ataque do Mirassol para a cobrança. Reinaldo, ponta esquerda, pertinho da bandeira de escanteio. 6 minutos do primeiro tempo. Reinaldo para fazer a cobrança. Encosta Neto Moura, mais atrás. James arremessa, Reinaldo. Dá a bola a James. Guilherme pede, marcado agora pelo Samuel Xavier. Neto Moura para trás, Guilherme, James, lado esquerdo, ajeitou, cruzou no gol. Tentou a jogada por dentro. Arrumou, girou para o gol. Fora! Perdeu uma ótima chance o Mirassol na grande área com Guilherme. Teve tempo de dominar, girar e mandar longe no gol. Fábio fica assustado, ela passa até perto do gol. Everton! E uma jogada que começa com o lançamento do zagueiro James. Ele dando as ordens pelo lado esquerdo do campo de ataque. Encontrou o Guilherme sozinho. Ele faz o giro e manda pela linha de fundo. A bola parecia ter desviado, mas não. Subiu alto, tiro de meta para o Fluminense. John Kennedy pela meia direita, domina, dá na direita, Canóbio chega, Reinaldo se antecipa para tirar tiro e botar para fora, em lateral para o Fluminense, batendo direita no seu ataque. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Chegamos a 7h30, primeiro tempo, lateral, ataque do Flu para a direita, vem para a cobrança, Samuel Xavier, vem ele aí, uma velocidade, sem muita pressa. Olha para a área, lá dentro levantando o bração, pede Keno, encosta John Kennedy. Samuel para a cobrança, sai da grande área, pedindo bola ao Hércules, se desmarca Lúcio, levanta a bola, entrada na grande área, forte o passe, corta a marcação, Daniel Borges, rebate no meio, Martinelli, trava a defesa, sobra a volta, John Kennedy chuta prensado, James na sua Mirassol, rola atrás ainda com o zagueiro para James para a direita, Daniel Borges gira, toca à frente, a bola marcada por Keno, levanta, rasga de bico frente, bota a bola pela ponta, não chega a sair, evita que ela saia, Daniel Borges, volta a defesa, corte de cabeça para trás, Daniel, deu uma porrada atrás de alguém do Fluminense. Para o jogo, marca a falta, Rodrigo José de Lima, pegada no René, é falta marcada para o Fluminense cobrar. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso, assine já. 8 do primeiro tempo, Leandro Quesada, e o começo em Mirassol, 0-0, Quesada. Começa muito bem, no jogo bem vertical o Fluminense. Quem se acostumou a ver aquele Fluminense tocando muita bola atrás e tal, não é? Com o Diniz, hoje está vendo um jogo mais vertical com o Zubeldia. É verdade que aquele jogo do Diniz era muito feito quando o adversário pressionava a saída de jogo do Fluminense, algo que o Mirassol só está fazendo exatamente agora. Eu estou falando e pela primeira vez o Mirassol, com quase 10 minutos de jogo, está fazendo essa pressão na saída de jogo do Fluminense. Talvez dê certo aí, o Canhão. Alisson para cima do Samuel Xavier, que girou, tocou, não sai a bola, vem Neto Moura com Canóbio, trombou, caiu, voltou Reinaldo, arbitragem marcou uma falta do Neto Moura em Canóbio, jogo parado, é falta para o Fluminense cobrar, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. Neto Moura deu uma enquadrada no árbitro do jogo, hein, Everton? Deu cartão pro árbitro Rodrigo José de Lima, hein? Você viu, foi pra cima dele. Ô Canhão, uma partida com muitos números comemorativos. Um deles, o Negueba, ele recebeu uma camisa com o número 154 antes da partida, tá no banco de reservas, não tá entre os titulares hoje. 154 jogos com a camisa do Mirassol, é o jogador que mais atuou com a camisa do Tigre, do interior, do Leão do interior, na história. O Felino é outro,
Sai mal Martinelli. Alisson tentou no carrinho tomar a frente. Ganha dele o Hércules. Do que domina, já enfia essa bola para a meia esquerda. Domina. Lúcio Acosta no alto do C1,61. Dá pro Keno. Na linha de fundo, na canhota. Marcou Daniel Borges para trás da bola. Lúcio dominou. Levantou na área. A bola forte demais. Ela vai longe do gol do Walter. Direto para fora, linha de fundo. Em tiro de meta para o Mirassol agora. Vem para a Estrela Bet. Acesse o site, abraçar sua conta. Estrela Bet simples num instante. Mesa de som tem Michel Lopes no comando, com Caiane Martins na central técnica marcando em Mirassol. A bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do primeiro tempo. Placar da Bandeirantes, é jogo atrasado no Brasileirão, 13ª rodada. Mirassol, Fluminense, tá 0-0, Lucas Bueno. Com o resultado de 0-0, o Mirassol vai chegando a quarto colocado com 44 pontos, passando Botafogo e Bahia. Já o Fluminense fica em sétimo colocado com 39 pontos. Falta marcada, o assistente para e marca a falta. O Francisco Bezerra Júnior, jogo parado, é falta marcada para o Fluminense. Defesa lado esquerdo com 11, primeiro tempo 0-0. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simule em consórciovw.com.br. Consulte condições. 11 minutos do primeiro tempo, placar do jogo é 0-0. Falta, o Fluminense cobra com o zagueiro Freitas. Dá um bicudo, levanta alta, a bola para o comando. De cabeça, rebate do meio, Gabriel para o Fluminense. Aliás, para o Mirassol, tenta o toque por dentro. Opa, cabeça com cabeça, o choque. Martinelli sobe, a arbitragem para, marca a falta. Lá na meia direita, a chegada do jogador do Fluminense, que se não fez nada, mas fez, não é, Everton? Uma trombada do Martinelli ali com o Guilherme levou a pior. O jogador do Mirassol, o árbitro, marca a falta no meio-campo, que favorece a equipe do interior paulista. 12 minutos do primeiro tempo, 0-0. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17, crédito seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 1151042617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Bola atrás com o Mirassol, com o zagueiro do Mirabertão, João Vitor caminha, domina, vem pelo meio campo, toca por dentro, dá o passe pela meia direita, recua Danielzinho, dá para João Vitor, na ponta, vem Daniel Borges, bate a bola, bate no Lúcio, sai pela linha lateral, em arremesso, bola para o time do Mirassol cobrar, chegamos a 12h30, primeiro tempo 0-0, Brasileirão na Rádio Bandeirantes para você, no peito ajeita Christian, coloca atrás do centroavante, vira a bola com seu zagueiro, para James que domina com tranquilidade, ajeita, vai embora, até passa pelo meio do campo, pela ponta esquerda, aberto Reinaldo, encosta Danielzinho, ele enfia na ponta, passa a bola, não pega Gabriel, no lado esquerdo o Alisson, se apresenta, vai no fundo, bateu para a bola, vai direto na segunda trave, botou o pé, tirando o René para fora. Keno apareceu ao lado do René, o Keno botou na linha de fundo, uma bola que ganha o efeito e passa por cima do Fábio, escanteio Mirassol, lá na ponta direita Everton. E uma chegada pelo lado esquerdo, a bola era pro Gabriel, acabou passando, foi um erro que deu certo, sobrou pro Alisson que partiu para cima de dois marcadores, conseguiu um cruzamento venenoso, ela foi passando dentro da pequena área do Fluminense e quem chegou lá para tirar foi Keno, botando pela linha de fundo, tem escanteio Mirassol. 13 minutos e meio do primeiro tempo. Quem enroscou o pé naquele tapete de publicidade atrás do gol. Se machucou, se levantou, sobreviveu. Reinaldo para cobrar no escanteio para o Mirassol, 0-0. Para a área, João Vitor e James. Reinaldo bate mal demais. Tira o René, deu um bico da bola, vai cair de volta com o próprio Reinaldo. Domina, tenta driblar, conseguiu fintar. Costurou de novo. René por baixo na bola, roubou a bola e já toma. Levanta a ponta, Keno não pega, desmarcado, vem na ponta. Pedindo bola, bem aberto, Danielzinho, que é o Reinaldo. Lindo drible, ia bater pro gol, trava John Kennedy de volta para Keno. Tomou porrada na sequência do Daniel Borges. Apelou o lateral direito no Mirassol e acabou ali com a jogada do jogador do Fluminense. Que porrada que ele deu no Keno, Everton. Tentava partir ali pro campo de ataque, tentar um contra-ataque. O Keno, levou de fato o toque por baixo do Daniel Borges. Luiz Ubeldia que já tá partindo aqui para cima do quarto árbitro. 3 reclamações de falta do Daniel Borges, algumas delas no René. O quarto árbitro já tá tendo que ouvir um pouco do técnico do Fluminense. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é da Cata, você sabe, pode contar.
Cobra a falta, Freitas, o bicudo levanta para o ataque, a bola muito alta para Canóbio, sobe de cabeça, tira, que atrás o James, completa Danielzinho, cai no meio, Hércules não domina, toca à frente, tenta Gabriel, trava a defesa, não pega na bola pela ponta esquerda, Guilherme, Canóbio ganha atrás com o Flu, recordar Samuel Xavier que entrega atrás, entrada na grande área, volta a bola para Thiago Silva, dele à frente, pelo meio Martinelli, tenta o tiro, belo drible, sai bem de Neto Moura, Martinelli domina e vai à frente, próximos dos 15, primeiro tempo 0-0, para Canóbio pela direita, marcado por Samuel Xavier, se quiser pedir, não pede, a bola não ganha, Samuel Xavier, Canóbio atrás, começa Martinelli, mais atrás, devolve a bola com Thiago Silva, em Mirassol, a bola rola, o relógio não para. São 15 minutos do primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, jogo atrasado da 13ª rodada. Mirassol, Fluminense, 0-0, Lucas Bueno. Pela Série B do Brasileirão, o Novo Horizontino ganhou de 1-0 do Cuiabá, o Atlético ganhou de 4-1 do Operário, Avaí vai ganhando de 1-0 do Volta Redonda, logo mais América Mineiro e Vila Nova. Mirassol, tentativa, bola para a ponta, forte demais, João, que ele não pega, ela vai direto, linha de fundo, tiro de meta, Mirassol é quem cobra, Leandro Quesada, são 16 agora, primeiro tempo, Quesada, 0-0, para Fluminense, Mirassol no interior de São Paulo. O Mirassol sofreu uma pressão muito grande no início do jogo, né, só dava Fluminense, mas aí depois o Mirassol, a partir dos 9, 10 minutos, começou a tomar um pouquinho de gosto pelo jogo, né? Então, o Mirassol se inseriu no contexto da partida, inclusive com essa chance incrível após o cruzamento do Alisson. A bola namorou ali, não é? O gol do goleiro Fábio. Mas a melhor chance até aqui foi do Keno na defesaça do Walter, né? Se não fosse o Walter, o Fluminense já estaria com 1-0 no placar. Mas o Mirassol melhorou bastante nos últimos minutos aí, Canhão. E vem Mirassol, linha de fundo na esquerda, o Alisson fecha aqui atrás da área, dominou, bateu pro gol, pegou o Fábio! Gabriel domina, gira para canhota e chuta em cima do Fábio. Chegada do Mirassol com perigo aqui na esquerda, Everton. Mais uma que nasce do ataque do zagueiro James. Ele se joga ao ataque, abre na esquerda, grande passe pro Alisson, que toca pro Gabriel, que bate. O goleiro Fábio pega sem problemas. Fábio que está completando 247 jogos com a camisa do Fluminense. Ele entra no top 10 de maiores de jogadores que mais vestiram a camisa do tricolor no século XXI. 17 minutos, 0-0, sai atrás a defesa do Mirassol com o zagueiro João Vitor pela direita. Duas fintas, escapa no meio do campo, enfia a bola pela beirada, se aproxima com o Danielzinho, domina e devolve a bola, recua, dá até Daniel Borges. Vai voltar João Vitor, Daniel domina, enfia a bola para a direita, bela abertura para esse lado do campo, para atacar no fundo Guilherme, entrada na grande área, Christian levantou a bola, cruzou para o gol na mão do Fábio. Ele tenta o Alisson, a bola vai fácil para o goleiro do Fluminense pegar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Abraçando você, ligado na maior rede de rádios do Brasil. Você com a gente no Band Play, não importa onde você esteja. Bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer parte da galáxia. Você com a gente também aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Marques nas imagens, com o Alessandro Awad, o Ale Awad. No digital, alô, Theo José, grande Theo José, torcedor fanático do Atlético Goianiense, o Theo José. Placar de 0-0, 18 minutos e meio. O que foi que essa que você balançou a cabeça, não é? Atlético Goianiense, o Theo desde criancinha. Eu tinha uma dúvida, Goiás ou Atlético? Não, Atlético Goianiense, me confidenciou um dia desse. Ainda bem que bom que você me deixou mais feliz agora, mais tranquilo. Joga René na esquerda, Keno domina, vai no bico da grande área, toca pela ponta, Hércules se mete aqui, dá por dentro, Lúcio na grande área, John Kennedy, a Lúcio passa errado, volta marcando o Gabriel, pro Mirassol, toma, sai do Martinelli, gira de volta, chama a falta e recebe a falta, é tudo que queria, o Gabriel é falta marcando, o Martinelli aproveita para dar também a sua enquadrada no árbitro do jogo, Everton. É isso mesmo. Os caras estão pegando essa mania agora, hein? Mas não tinha o que reclamar, né? Falta clara para cima do Gabriel, que ficou esperando o encontrão. Gabriel que também está retornando para o confronto contra o Fluminense. Ele foi poupado do jogo contra o Corinthians no sábado na derrota por 3-0. 19 minutos, placar de 0-0. Grupo Souza Lima e eficiência em segurança e serviços.
João Vitor volta, a bola pro Walter, que sai melhor da grande área. Domina o goleiro do Mirassol, dá uma olhadinha pra esquerda, devolve a bola pra direita. Ele volta o passe. João Vitor domina lá pelo meio do campo, dá uma olhadinha pelo meio sozinho. Levanta o braço, o capitão Danielzinho. Toca João Vitor, dá James. James toca a bola pra Neto Moura, Betão na esquerda. Já dispara pela ponta esquerda, Reinaldo. Pela ponta mais aberta, o Alisson. De primeira, Danielzinho. Alisson na esquerda. Alisson na área, dominou pra Christian. Volta marcando Samuel Xavier, botou pra fora. Mas o assistente marca o impedimento do Alisson na esquerda. Parando o jogo na chegada do Mirassol, Everton. E se ele não marcasse a reclamação do Samuel Xavier para cima do juiz logo depois de cortar essa bola para cima do Bandeirinha, né? Mas a jogada trabalhada pelo Mirassol, o lançamento para o Alisson, ele estava um pouco à frente, impedimento marcado. Como queria Samuel Xavier, posse de bola para o Fluminense. Na bela Mirassol, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do primeiro tempo. Placar do Campeonato Nacional é jogo atrasado da 13ª rodada. Mirassol Fluminense está 0-0. Lucas Pomeno. Pela Libertadores Feminina, Alianza Lima e Aldelfim se empataram em 1-1, Ferroviária e Boca Juniors em 0-0. O Independente Del Valle vai ganhando de 4-0 do Always Ready e o Corinthians vai ganhando de 1-0 do Santa Fé. Sai jogando James na esquerda pela ponta, domina a bola, tenta o passe à frente, o Alisson recua a bola, vira com Gabriel, a James, belo drible, vai embora o zagueiro ganhando, enfia na ponta, a bola batendo o Reinaldo atrapalhou, volta na jogada, John Kennedy ganha pro Fluminense, toca atrás o passe errado, o Alisson tomou, dá Reinaldo, vai no fundo, devolveu bola, bate na marcação, vem John Kennedy, insiste Reinaldo, tira John Kennedy, toca a bola para o ataque, passe errado, não tem ninguém do Fluminense, sozinho James domina, dá pela meia, puxa, dá para Neto Moura, desmarca-se pela ponta, vem Abetão, Daniel Borges, mais a ponta Guilherme, toca a bola, vira com Danielzinho, o capitão de primeiro, entrega a bola com Gabriel de volta para Daniel para Reinaldo, tenta a fita, recua, dá na ponta, Gabriel no fundo, cruza pro gol, ela bate em Martinelli, vai linha lateral, com pressa, arremessa na grande área, a bola, tentou Gabriel pro Alisson, volta marcando, o Thiago Silva botou para fora. O Atro tá dando o tiro de meta, a bola bateu por último segundo, o Rodrigo José de Lima, no pé do Alisson, que reclama ali querendo o escanteio e toma agora uma enquadrada. Tiro de meta numa chegada rápida do Mirassol, Everton Ramos. Ele ficou bastante revoltado, foi pra cima do árbitro, queria o último toque do zagueiro do Fluminense, mas o árbitro não foi na dele. Tiro de meta marcado, posse de bola para o tricolor. Foi nele o último toque, né? Ele reclamou. Agora é o seguinte, que movimento interessante do Reinaldo, né? O Reinaldo tá saindo da ala para fechar pelo meio, dando espaço para o Alisson ser ali realmente o ponta, né? O ala, com a chegada do Neto Moura também naquele setor. Interessante, viu, Canhão? Movimento do Reinaldo no jogo. E agora uma disputa de bola cabeça com cabeça. Freitas é atingido. Tá no chão o zagueiro do Fluminense. O árbitro faz o sinal de que o jogador do Fluminense, o Daniel Borges, deu um soco na cabeça dele. Ele mostra o braço, mas ele só dá amarelo. Se há o soco, não é vermelho? Olha lá, braço aberto, atingido, segundo o árbitro, no rosto. E foi mesmo. Quando sobe para a bola, vai com a asa aberta o jogador do Mirassol, Everton. Ele sobe com o braço aberto na disputa com o zagueiro do Fluminense, que acaba levando a pior. Os profissionais do departamento médico do Tricolor já estão no gramado realizando o atendimento e pinta então o primeiro cartão amarelo do jogo para o camisa 12, Guilherme, da equipe do Mirassol. E na reclamação, né, os jogadores ali envoltos ao árbitro da partida, Rodrigo José Pereira de Lima, tem cartão amarelo também para o goleiro Walter. O Walter não tinha nada que atravessar o campo para ir lá jogar para a galera. Nada. O Atro tá certinho da cartão, ele tá a 98 quilômetros do lance. Mas o cartão do Walter é merecido e também do jogador do Mirassol, que vai para a disputa com o braço aberto. Acerta a arbitragem, Leandro Quesada. O Everton tem alguma informação? É, só para avisar que o cartão ele custa caro, porque o Walter estava pendurado, não enfrenta o Inter na semana que vem no Maião. Tá vendo? É que o Canhão já falou. É o seguinte, jumentice, hein? Jumentice. Cartão bem aplicado. Agora é o seguinte, o jogador do Mirassol acerta a parte de trás da cabeça do jogador do Fluminense. O jogador do Fluminense leva as mãos ao rosto. Então, sempre tem uma encenação, né? Os jogadores são atores ruins em alguns momentos. E agora tá uma briga ali no meio campo.
O Freitas quer mostrar pro árbitro que ele tinha que dar vermelho. Agora curioso que o Reinaldo foi tomar água do lado do banco do Fluminense e queria ouvir o que o Zubeldia falava pro Canóbio. O Reinaldo esticou o pescoção para tentar ouvir a orientação do técnico do Fluminense. Bom, o Freitas está vivo, felizmente, sobreviveu, tá tudo bem com ele. 0-0, 24 e meio. O jogo está sendo paralisado agora. A questão é que estava bom o jogo, hein? Tomaram Bom jogo. O jogo, essa paralisação, né? Jogo interessante, Fluminense indo para cima, o Mirassol também fazendo algumas jogadas interessantes pela esquerda aqui com o Reinaldo, com o Alisson. O jogo está bem movimentado no interior de São Paulo, tá bacana de se ver essa partida aí, o Canhão. Sai jogando atrás do Mirassol com os zagueiros. Toca mais atrás a bola. Neto Moura vira para James. De volta. Toca para Neto Moura. Para James. Se arrisca a driblar. Sai do Lute. Enfia na ponta esquerda a bola de primeira. Gabriel já vira. Toca pela ponta. Calcanhar tentou esse toque na ponta. O Alisson caiu. Briga intensa. A bola grita socorro. Canóbio na sobra. Falta marcada aqui no meio do capitão Danielzinho. Jogo parado. Enquanto isso, você já ouviu o toque eletrônico da Bandeirantes. Marcou em Mirassol. A bola rola. O relógio não para. 25 minutos e meio do primeiro tempo. Brasileirão é jogo da 13ª rodada. 0-0 para Mirassol e Fluminense. Lucas Bubeno. Na Copa do Mundo Sub-20, a Argentina ganha da Nigéria por 4-0 e se classifica à semifinal. A Colômbia também ganhou de 3-1 da África do Sul e se classificou. Neste momento, Japão e França empatando em 0-0. O Paraguai e Noruega também 0-0. Fluminense para a direita, a bola para John Kennedy, já ajeitou na velocidade, Kennedy, João Vitor tirou, bateu pro gol, ela passa na grande área e sai na lateral lá do outro lado. Ele abaixou a cabeça, enfiou o pé, só que o Keno estava no meio do campo. Saída do Mirassol, quase que se complica, atrás da bola, volta para Reinaldo no lado esquerdo. Fechamos 26 agora, primeiro tempo, 0-0, Reinaldo fica pelo comando. Christian busca jogar à frente, atropela, falta. Tá no chão, centroavante do Mirassol. Querem jogador, cartão para jogadores do Fluminense. Queriam pro Freitas. Mas aí o Martinelli chuta a bola para longe. Ele toma o cartão. Mas que Jumendiz, hein, Everton? Foi uma junção, né? De reclamação e o chute dele na bola. O árbitro acabou tomando o cartão amarelo. O que chama a atenção é que os jogadores do Mirassol queriam pro autor da falta, pro Freitas. Mas ela então confirmado o primeiro amarelo do jogo para jogadores do tricolor. Martinelli, camisa 8. 27 minutos, é falta na meia esquerda para cobrar do Mirassol com Danielzinho e com Reinaldo. Vão para a grande área, Christian. Lá dentro também João Vitor e James. Até o pequenininho Guilherme está lá naquele... Vai que sobra uma bola espirrada, né? Daniel Borges na ponta, Danielzinho cobrou na área, a bola tentou no carrinho, Thiago Silva voltou para fora para a linha lateral. Arremesso Mirassol, lado esquerdo, 27:30, primeiro tempo, 0-0. Reinaldo para a cobrança, do lado da bola, Gabriel tentou driblar, conseguiu, sai do Lúcio Acosta, levanta no gol para Christian, cabeceou para trás, vem Guilherme de bico, tira, Thiago, a bola volta, rebote na entrada da grande área, Hércules domina, enfia na ponta esquerda esse passe, toca à frente, rasga, João Vitor corta, volta no meio para James, James na canhota, Reinaldo, levanta a cabeça, bate direto no gol, Thiago Silva põe o pé e manda a bola para fora pela linha lateral. Novo arremesso, bola Mirassol, lado esquerdo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Fechamos 28 minutos do primeiro tempo. É lateral, ataque Mirassol, lado esquerdo para fazer cobrança. Reinaldo para a grande área, pedindo bola Gabriel. Se desmarca Christian, encosta também ao lado Daniel Borges. Arremessa para a área, bola tira atrás. Samuel Xavier levanta a bola para a ponta. Time de cabeça, o Macasque, a bola voltou na ponta. Tentou tomar Reinaldo, sobe na jogada de cabeça, ganha Martinelli. Reinaldo cai, pede a falta de arbitragem, marca. E o Martinelli até pensou em reclamar. Não fez porque tá com o amarelo já penduradaço. Em Everton. Ele levou as mãos à cabeça, olhou para o banco de reservas, pensou muito antes de reclamar. Puxão em cima de Reinaldo, falta marcada para a equipe do Mirassol. É lado esquerdo essa falta para fazer cobrança ao Mirassol em São Paulo, legado na Bandeirantes, torcendo pelo Leão, pelo Mirassol, o Douglas Marcondes, que é de Fernandópolis. É falta marcada para fazer cobrança na esquerda, o time do Mirassol. Danielzinho para a área, a bola sobe de cabeça para trás, o toque do Martinelli, escanteio. Ele botou para fora essa bola por cima do gol do Fábio, escanteio Mirassol na esquerda, Everton. Ele faz a falta e ele tá lá dentro da área para tirar, toca de cabeça pela linha de fundo, escanteio, vem bola na área do tricolor, Danielzinho na bola.
29 do primeiro tempo, escanteio Mirassol na grande área, João Vitor e James, Danielzinho levantou direto no gol de cabeça, defesa tira, ela cai na direita para chegar pela ponta, para rebater na ponta René, já vira para Keno, tentou, travou a defesa, volta para tomar o James, ganha para o Mirassol, toca atrás e devolve, a bola aqui atrás começa com o Neto Moura, 29,5 o primeiro tempo, placar de 0-0, de volta o Mirassol aperta, a bola aberta na ponta esquerda para Danielzinho, Catan quem para a jogada, Canóbio passa só de longe, enfia-se pelo meio, Christian pedindo, desmarca-se Gabriel, Danielzinho gira, sai do Lúcio Acosta, devolve a bola, recua, dá James de volta, passa lado esquerdo, mais atrás, outra vez a bola para Danielzinho, no fundo para Reinaldo, a bola passa por ele, vai para fora, às 9h30 em ponto, marcando o quinto sinal da Bandeirantes, hora de Brasília, tempo de ouvir Leandro Quesada com quase 30, primeiro tempo, 0-0 para Mirassol e Fluminense, Quesada. Sabe aquele mapa de calor, né, que a gente olha e vê, olha, onde está mais a bola sendo disputada e tal, né? Tá quente justamente nesse setor de esquerdo aí de ataque da equipe do Mirassol. Alguém vai criticar, vai falar, pô, mas esse time é muito penso, né? Só joga pela esquerda. Mas as melhores jogadas e as únicas jogadas do Mirassol são justamente pelo setor esquerdo, onde leva muito perigo, né? Com o Reinaldo, com o Alisson, sempre encostando o meio-campo, que às vezes pode ser o Danielzinho, o próprio Neto Moura, enfim. O Mirassol não ataca pela direita, pelo menos até agora não fez isso na partida, Canhão. Tentou a jogada pela ponta na marcação, 2 falta marcada aqui na esquerda, em cima do Guilherme, jogo parado pelo jeitão, vem bola lá para dentro da grande área do Fábio Everton, ou não? Não, sai tocando o Mirassol, mas mais uma falta do lado esquerdo, desce o time do interior paulista. Reinaldo na esquerda, esse passe ao lado, tentou driblar, perdeu o Danielzinho, o Canóbio rouba a bola com o Fluminense, ela manda no contra-ataque, dá Lúcio Acosta aqui, dá para Canóbio, belo drible, sai do James, toca pelo meio com o John Kennedy, já vira a bola pela esquerda, passou, Keno, limpou para bater, bateu pro gol, na área Lúcio, saiu o Walter, cavadinha do Lúcio, é gol! Gol! Lúcio Acosta, com extrema categoria e calma, após a bola bater, rebater na grande área, ele fica com a sobra do chute do Keno, e na cara do Walter dá uma cavadinha, para mandar na saída do goleiro para dentro. 31 primeiro tempo no José Maria de Campos Maia, Lúcio Acosta faz 1-0 Fluminense, Walter não tem jeito, tá feito, 1 Fluminense, Mirassol 0 Everton Ramos. Uma jogada que começa do lado direito e que começa com ele, Lúcio Acosta, camisa 32, triangulando com o Canóbio. Ele leva a jogada para o lado esquerdo, deixa com Keno. Keno corta e bate. Ela desvia no meio do caminho e sobra para ele. Para ele que inicia a jogada. Lúcio Acosta, camisa 32, terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro e também na temporada com a camisa tricolor. O Fluminense abre o placar até o momento 1-0. Vai para o monitor o Rodrigo José de Lima. Impedimento do Lúcio Acosta não existe. A bola chutada pelo Keno bate no pé dele, mas o James dá condição que dentro da grande área. Está revisando o lance Rodrigo José de Lima. Será que tem uma falta na origem da jogada? No Danielzinho, será? Só pode ser. Eu ia falar isso para você. Impedimento não tem. Olha, eu vou rever o lance aqui, mas se acontecer alguma coisa, você está coberto de razão. Impedimento não havia. Não havia. O Canóbio ganha a bola do Danielzinho no campo de defesa, aí a jogada... John Kennedy, Keno chuta... não tem nada de errado aí, não. O Canóbio também não atrapalha, certo? Para que alguém não diga, tirou a visão do goleiro. Aí, agora esse é o lance, vamos ver. Falta no Danielzinho. Falta no Danielzinho. O tranco aqui atrás no Danielzinho e é a origem da jogada, é a origem do lance. Cercam lá agora os jogadores do Fluminense, mas a falta aconteceu mesmo, Quesada. Toma o rapa do Keno. O Keno chega aí, bate por baixo. Acerta ali o tornozelo do jogador, do capitão do Mirassol. Eu acho que o Danielzinho ia cair mesmo de qualquer maneira, porque ele pega a bola estranhamente, né? Ele pisa na bola e o corpo já tá
mas o Canóbio vem e acerta uma das pernas do jogador do Mirassol. Acho que a falta foi bem marcada, salvo pelo gongo, Danielzinho, porque eu vi poucas e boas, né? Depois desse contragolpe. E salvo também o árbitro do jogo, né, Everton? Porque o VAR viu essa falta. O VAR vê a falta na origem da jogada. Os jogadores do Fluminense ainda tentam mudar alguma coisa em campo, reclamando bastante com o Rodrigo José Pereira de Lima. Falta marcada, segue 0-0 então no Maião. 34,5. Sorte do Mirassol, que não valeu o gol do Lúcio. Falta no Danielzinho, na origem da jogada. O Mirassol ataca, na ponta o passe, René rebate. Toca para a ponta, Aquino vai disputar a bola. Sob demarcação por dentro, Daniel Borges comete a falta aqui na arbitragem, dá vantagem. Martinelli ganha, dá René para trás, o passe para Neto Moura. Pelo comando, tenta o passe à frente. Alisson Cristiano domina, a bola fica para o goleiro Fábio, que domina com o pé dentro da sua grande área. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 0-0 o primeiro tempo, já tem João Paulo Capelanes no intervalo pela maior rede de rádios do Brasil. Por enquanto 0-0, enquanto isso em Mirassol, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos do primeiro tempo. Jogo atrasado na 13ª rodada, era para ser jogado em julho. O Fluminense estava na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, por isso o jogo está sendo realizado hoje, nesse 8 de outubro. Mirassol e Fluminense, está 0-0, Lucas Bueno. A CBF faz uma alteração no jogo do dia 19 de outubro. Flamengo e Palmeiras se enfrentariam às 6h30, o horário foi trocado para as 16 horas. Eu e você ligados pela mesma emoção, na maior rede de rádios do Brasil. O Mirassol ataca, bola para trás, o Alisson chegou, linha de fundo, cruzou para a área, livre, sozinho, chegou, bateu pro gol, Guilherme, é gol! Gol! Mirassol, um golaço do Guilherme. Alisson carrega a bola pela esquerda, vai na linha de fundo e bate para trás. Na marca do pênalti, Guilherme vem livre, pé esquerdo de primeira, na cara do Fábio, manda para dentro, para fazer 1-0 para o Leão. Gol do Mirassol, do José Maria de Campos Maia. 36 minutos do primeiro tempo. Guilherme, 1, Mirassol, Fluminense 0. Fábio não tem jeito, tá feito. 1-0, sai na frente o Mirassol. Everton Ramos. Salvo pelo gongo e pelo VAR, a equipe reage imediatamente em uma jogada trabalhada e em que a bola começa recuperada no campo de defesa do adversário. Lançamento para o lado esquerdo para Alisson, sempre ele aparecendo para fazer o cruzamento, e ele encontra dentro da grande área ele, Guilherme, camisa 12, que bate bonito para agora sim abrir o placar no Maião. Primeiro gol de Guilherme com a camisa do Mirassol. Agora Mirassol 1, Fluminense 0. Sai na frente o Mirassol depois de tomar o gol que não foi validado e sofrer pressão. 1-0 o Mirassol. Leandro Quesada. No conceito, um gol muito parecido com aquele que o Fluminense fez, né? Uma roubada de bola na construção de jogo. O Samuel Xavier meio que na fogueira passou essa bola para o Lúcio Acosta e aí toda a jogada foi construída. Por onde? Pela esquerda, onde o Mirassol sabe jogar muito bem. E o Alisson, que vem fazendo um bom jogo, um cruzamento perfeito. E de prima o Guilherme fez um lindo gol. 1-0 para o Mirassol, hein? A resposta depois do gol anulado, rapidinho o Mirassol abre o placar no interior de São Paulo, Canhão. 1-0 na frente, o time da casa que ataca de volta, meio campo com Neto Moura, dá o carrinho, toca à frente, tenta o passe com Gabriel, Martinelli volta, entrega a Thiago Silva que enfia, jogada para frente, leva a pressão do Christian, belo giro, domina, entrega de volta, a bola outra vez com o Thiago jogando na entrada da grande área do Fluminense. 38 minutos e meio, primeiro tempo, daqui a pouco no intervalo, Bandeirantes tem João Paulo Capelanes, 1-0 vai dando Mirassol em Mirassol. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
Vem buscar essa bola, entrada na grande área do Fluminense, o Martinelli, carrega pela meia direita, enfia pelo meio do campo, passa Hércules, Lúcio Acosta para Hércules, mais atrás ainda, dá na esquerda, René pelo comando, passe, toma à frente o zagueiro James, no que domina, vai embora todo empolgado, levanta a cabeça, enfia do lado esquerdo com o Gabriel, domina o meio, um pouco mais tranquilo, tá ganhando o jogo 1-0, cadencia a jogada, enfia pelo meio campo, já toca Neto Moura, que entrega, ele volta a bola para Gabriel, tem no fundo sozinho o Alisson, faz a jogada por baixo, botou para fora essa bola de bico Samuel Xavier, lateral, Mirassol, lado esquerdo no ataque. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil. Se é Sil, pode confiar. 1-0 Mirassol, 39-30, primeiro tempo no interior do estado de São Paulo. Reinaldo arremessa, com o peito domina aqui pelo meu campo, Danielzinho tomou o tranco, já ganhou do Lúcio Acosta, briga dos pequenininhos, toma Danielzinho, dá na direita Daniel Borges, pede de volta, encosta, pedindo bola Guilherme, recua Danielzinho, devolve a bola João Vitor, sozinho domina a bola, entrega, atravessando a jogada para James, que joga do lado esquerdo, com quase 40, primeiro tempo 1-0 pro Mirassol. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 100 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. Tá jogando o João Vitor, pressão distância do Lúcio Acosta, enfia a bola para meia, recebe de volta e já gira por dentro, Neto Moura, toca atrás pela ponta, Danielzinho que entrega de volta, a bola para João Vitor. Michel Lopes na mesa de som, com Caiane Martins na central técnica marcando, em Mirassol, a bola rola, o relógio não para. 40. Primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, valendo a 13ª rodada no jogo atrasado em Mirassol. Mirassol, Guilherme, Fluminense 0, Lucas Boveno. Além de Mirassol e Fluminense, tivemos Atlético Mineiro e Sport. 3-1 Atlético Mineiro. Com esta vitória, o Galo chega a 32 pontos e consegue dar uma respirada na luta contra o rebaixamento. Lançamento na ponta, Christian tentou, ganhou, Freitas por trás, o empurra, falta! Freitas comete a falta no centroavante do Mirassol. Reclamação dupla do Fluminense, impedimento não havia, dava condição no meio, o Thiago Silva. E para mim é lance para expulsão. O Christian entraria na área e ficaria na frente do Fábio. O Thiago Silva fechava mais pelo meio. Para mim é para expulsão. Quero ouvir Leandro Quesada e a sua opinião. Antes, detalhe do Everton Ramos. Por enquanto, só amarelo. Se o VAR chamar, vem vermelho, Everton. E uma escapada pelo lado direito e agora com reclamação dupla dos dois lados. Os jogadores do Fluminense queriam impedimento. Os do Mirassol pedem o cartão vermelho para o zagueiro Freitas por ter empurrado. Então, o Cristian Renato que sairia na cara do goleiro. Ele chega pelas costas e aí o árbitro agora assinala, confirma a falta e segue aguardando ali uma comunicação com o VAR. Quesada, para você, só amarelo? Já vi jogadas em que o vermelho é aplicado por se tratar, não é essa história de último homem, que isso não existe, né? Mas de uma situação clara de gol. O árbitro pode ter entendido que o Thiago Silva... clara e manifesta de gol. Isso, que o Thiago Silva talvez conseguisse chegar. Eu acho que não chegaria, enfim. Acho que o amarelo ficou de graça aí para a equipe do Fluminense. Né? Falta pro Mirassol, bico da grande área na esquerda, para cobrança Reinaldo. 42,5 primeiro tempo, Reinaldo autorizado, bateu, Fábio! Chute forte no meio do gol, Fábio tava ligadão, não mexeu sequer. Um metrinho, se mexe a tomar o gol, Everton. Foi em cima do goleiro do Fluminense que praticou a defesa, chute de Reinaldo. Chegando hoje a 400 jogos no Campeonato Brasileiro, experiente lateral do Mirassol. Na grande Mirassol, na grande região de Mirassol, pertinho de São José do Rio Preto. Você acompanhando com a gente a transmissão de Mirassol e Fluminense com a Rádio Cidade em Votuporanga. Um abraço, Rafael Neves, um abraço para toda a equipe da Cidade FM. Ali pertinho também, Fernandópolis, a Difusora, grande Daci Araújo e toda a equipe da Difusora. Fluminense aperta, Kendo levantou a jogada pela ponta, cruza para a grande, a bola vem, Reinaldo marcando para o Junquinho, a bola vai saindo pela linha de fundo, tiro de meta, a bola então para o time do Mirassol cobrar, nesse fim de primeiro tempo, vem aí João Paulo Capelanes, intervalo pela maior rede de rádios do Brasil, agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso, assine já.
Tiro de meta, Mirassol para cobrança, James sem muita pressa. Leandro Quesada, 43,5 primeiro tempo, tá indo embora, Quesada 1-0, Mirassol. É um jogo bem movimentado, o Fluminense melhor nos primeiros 10 minutos, Mirassol tomou gosto pela partida, foi para cima, tomou gol, né, que foi anulado, o gol do Lúcio Acosta, e logo na sequência respondeu numa jogada super rápida pela esquerda, cruzamento do Alisson para o gol do Guilherme. Realmente está construindo uma vitória histórica o Mirassol, mais uma jogando nesse Campeonato Brasileiro e dominando esses últimos minutos da partida. Canhão, olha o Fluminense aí. Samuel Xavier toma a jogada pela direita, enfia na ponta, Lúcio Acosta domina, dá para Canóbio, o cercado entrega para trás a bola, entregando para Lúcio atrás de volta, vira Hércules que toca atrás, recomeça a jogada, vira a bola para Thiago Silva, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. Mirassol 1-0, Lúcio Acosta inverteu a jogada, mas muito boa bola, bateu na perna aqui na ponta do Guilherme, espirrada, volta na canhota para René, completamente livre sozinho, enfia a bola pela beirada do campo com o zagueiro Freitas toca a bola, vira pela beirada, Keno se aproxima com Canóbio ao lado também, René de volta, a bola vira para Keno, 15 para as 10 da noite, hora de Brasília, na ponta a marcação feita, a falta do Daniel Borges, ele vai no corpo do Keno e comete a falta e leva aquela famosa enquadrada do árbitro. Falta marcada e vem bola para a área do Walter Everton. O Fluminense vai ter a chance de tentar empatar o jogo ainda nesse finzinho de primeiro tempo. Jogadores do Fluminense reclamando porque não é a primeira chegada no jogo do Daniel Borges. Agora para cima do Keno pelo lado esquerdo do campo de ataque do Tricolor, que vai ter falta perigosa. Vem bola na área do Mirassol. 45 entramos nos acréscimos, tem a falta marcada. Aqui na esquerda o Fluminense aperta no final do primeiro tempo. Manda para a área Freitas, Thiago Silva, o John Kennedy fecha lá dentro com o Keno, com o Canóbio também. Até o Martinelli está lá na marca do pênalti. 45-30. Lúcio para fazer cobrança ao lado do René. Cochicham ali, conversam alguma coisa. Só um jogador no muro. René na cobrança, autorizado, levantou muito alto, Reinaldo bota a cabeça e manda a bola pela ponta, chega a sair, Freitas acompanha e escolta a bola que vai para fora, ele já pega a bola e arremessa o próprio Freitas, dá Canóbio, liga de fundo, driblou para cruzar pro gol, levantou para Thiago Silva de cabeça no chão, a bola bateu nas costas do Gabriel, toca a defesa à frente, a sobra voltou para Reinaldo, na vantagem pro Mirassol, tentou contra-ataque, a bola batida por dentro, volta René, gira, conseguiu tomar com o Martinelli, toca do lado esquerdo para Lúcio Acosta, dominou, tem jogador do Mirassol, caído na grande área, bola espirrada, vem João Vitor de bico, o zagueiro toca para fora, toca para escanteio, tá no chão aqui na grande área, jogador do Mirassol sentindo muito a perna direita e a jogada seguiu, escanteio o Fluminense aos 46 agora no primeiro tempo, indo embora com 1-0 o Mirassol, Everton. O que me parece é o Guilherme que está caído ali na entrada, dentro já da grande área do Mirassol após uma dividida com o Martinelli. O lance segue, os jogadores do Mirassol queriam a paralisação da partida, o Fluminense segue no ataque, ganha escanteio, mas por enquanto segue caído e os profissionais do departamento médico do Mirassol devem entrar em instantes no gramado para realizar o atendimento no Guilherme, que segue caído dentro da grande área do Mirassol. O árbitro não quer deixar o departamento médico entrar não, tá entendendo que ele pode se levantar. Continua caído o jogador do Mirassol. Pede que ele se levanta agora. O Guilherme estava dando um migué e agora se levanta. 47, o jogo vai até 49. Escanteio lá do esquerdo, cobrou com pressa René. Dá Lúcio Acosta, bico da grande área. Pé direito não cruza. Parou, dominou para tentar driblar. Conseguiu tomar. Agora sim, colocou na área a bola muito alta de cabeça. Thiago Silva no canto. Fora! À direita do gol do Mirassol, passando perto da trave. Valteroni, a cabeçada do Thiago Silva que tinha endereço, ela passou pertinho do ângulo, Everton. Ótima jogada do Lúcio Acosta e o cruzamento em meio a 3 marcadores, Thiago Silva, especialista no toque de cabeça, mandou pela linha de fundo, a bola passa ao lado direito do gol do goleiro Walter, tiro de meta. Vem para a Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Um minutinho para acabar o primeiro tempo, Leandro Quesada, um bom primeiro tempo, Mirassol 1-0, Mirassol ganhando e aperta de volta. Alisson na área, dominou para bater, Thiago botou o pezão, botou para fora, não, segundo a arbitragem, é tiro de meta, ele demorou para marcar, até o Thiago ficou em dúvida. Tiro de meta, o Fluminense cobra. Finalzinho de primeiro tempo, bom com o Mirassol ganhando 1-0, Leandro Quesada.
É uma jogada manjada pela esquerda, isso me chamou muita atenção, não é? Todo o trabalho feito pelo Mirassol, ofensivamente falando, é pela esquerda com o Reinaldo ali, não é? E o Fluminense não conseguiu ter o entendimento que por ali o Mirassol poderia chegar com perigo, né? Isso me chamou a atenção. As duas coisas me chamaram a atenção. O Mirassol jogar tanto pela esquerda e o Fluminense não sacar isso que a gente está vendo desde o início do jogo, né? Mas uma vitória até aqui incontestável do Mirassol, né? O Mirassol, para mim, foi melhor que o Fluminense ao longo desses 40 e poucos minutos. Lúcio Acosta domina pelo meio campo, já toca Keno, tenta driblar, fica enroscado na marcação, defesa tenta jogar, Daniel Borges pela direita, aí apita Rodrigo José de Lima e acaba o primeiro tempo aos 49. Termina a primeira parte no José Maria de Campos Maia. Tá na frente o Mirassol do belo gol do Guilherme. 1 pro Mirassol, Fluminense 0. Intervalo na Bandeirantes. Alô, alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis, o canhão do rádio. Narrando demais. E pra quem falou, jogo atrasado, Mirassol e Fluminense, nada a ver. Que isso, o jogo tá estrondoso. Com a narração do estrondoso Rogério Assis. 1-0 Mirassol, mas pra variar, polêmica da arbitragem. Daqui a pouquinho tudo isso com Leandro Quesada. Antes, Everton Ramos, saída de campo dos jogadores, está dando Mirassol. Que campanha do Mirassol, hein, Everton? 1-0. Em uma noite em que sequências vão caindo. Boa noite para você, Capelanes, e para todo mundo que está com a gente também, acompanhando a jornada esportiva. Os jogadores do Mirassol partindo ali para cima do árbitro. Ainda em uma reclamação leve do Rodrigo José Pereira de Lima, ainda querendo uma expulsão do lance ali que poderia ter gerado a expulsão do Freitas, em que o Christian Renato sairia na cara do gol e poderia inclusive ter ampliado para 2-0. Então essa reclamação na saída dos jogadores do gramado, como eu disse, sequências caindo. A do Fluminense com o Zubeldia conhecendo a sua primeira derrota neste momento, vai perdendo uma invencibilidade o tricolor de 4 jogos sem derrota no Campeonato Brasileiro. E por outro lado, o Mirassol, que tem a sua pior sequência até então no Campeonato Brasileiro, com 2 derrotas em 3 jogos sem vitórias, vai voltando a vencer e vai mantendo esse bom tabu em casa, né? O Mirassol ainda não perdeu dentro do Maião. Um dos destaques, vamos falar, Reinaldo, chegando a 400 jogos pelo Campeonato Brasileiro, e a maior vítima dele, o Fluminense. Em 21 jogos, 7 gols e 3 assistências. Jogando muita bola o Reinaldo. Daqui a pouquinho o Everton Ramos está de volta. Agora tem Leandro Quesada, opinião Bandeirantes. Quessadinha, bora pra polêmica, grandes análises do primeiro tempo, hein? Foi falta ou não foi falta do Canóbio no gol que rolou do Fluminense, mas a arbitragem voltou atrás na origem da jogada, hein, Leandro Quesada? É um lance, João Paulo, muito difícil. Eu já estava aqui preparando meu comentário justamente em cima dessa roubada de bola do Canóbio para cima do Danielzinho. Já espinafrar o Danielzinho, porque ele perdeu umas 2, 3 bolas antes, não é? Mas aí, revendo o lance, é um lance que o VAR precisa entrar para ajudar. Por isso que eu falo, quando o VAR trabalha direito, ele ajuda a tirar as dúvidas de um lance que poderia ter sido um lance fatal ali, né? Um lance para definir o jogo, né? Porque se o Fluminense faz 1-0, quem garante que o Mirassol ia conseguir empatar o jogo, né? Quando o Mirassol empata o jogo, foi logo após o gol anulado da equipe do Fluminense. Mas eu vi falta, sim, do Canóbio em cima do Danielzinho. Agora foi um lance estranho, porque o Danielzinho, ele dá uma pisada na bola e ele já tá meio que inclinando para cair. O corpo já tá projetado pro lado, né? Exato, aí o Canóbio vem, você conhece muito bem o Canóbio, eu ia falar Cannabis. O Canóbio, que às vezes eu não conheço muito. Não, é que às vezes parece que ele tá num mundo meio estranho, assim, né? Não, ele fica meio, ele é um jogador difícil da gente analisar, ele consegue fazer coisas legais, mas às vezes... Ele é 880, né? Faz algumas lambanças, mas ele tava esperto nesse lance aí. E aí ele toca numa das pernas do Danielzinho, aí não tem como, né? Mas foi uma jogada muito rápida de contragolpe, que foi a arma desse Fluminense do Zubeldia, né? O jogo do Diniz, com o Diniz, era um jogo, não que não fosse vertical, em alguns momentos era, mas tinha mais o amor pelo balão, né? O amor pela bola. Você vê que hoje o Mirassol ficou mais tempo com a bola do que o Fluminense. Gostas de ficar mais com a bola? Alguma vez na vida tiveste amor pela bola, não? Eu não vou te responder, porque senão tiro a rádio do ar, né? Mas assim, quando eu joguei futebol... Nos seus tempos de futebol, de goleiro, varziano... Né? Porque a tua quinta série... Né? É difícil, né, Michel? A gente tenta colocar aqui uma opinião séria do futebol. Não, eu acho que ter a bola, isso é matemático, né, João? Se você tem 70% de posse de bola, isso significa
que você deu apenas 30% para que o adversário faça alguma coisa. Perfeito. Então isso é uma análise matemática. Agora, você precisa saber o que fazer quando você tem esses 70%, né? Exatamente. Os grandes times do mundo, o Bayern de Munique no melhor momento, o Barcelona do Guardiola, o City, esses times, eles tinham uma posse de bola absurda, né? Agora, esse Mirassol realmente precisa ser estudado, né? Porque o time joga direitinho. Direitinho, bem joga treinado, organizado. direitinho. Quer dizer, dentro e fora de campo, como falávamos no Esporte em Debate, né? Não à toa, né? Não à toa a campanha que faz realmente irretocável até que, e surpreendente, pelo menos pra mim. Pra quem acompanha mais de perto, talvez não seja tanto. Mas como o meu caso, que não acompanhou tão de perto assim o Mirassol, acompanhei mais a Série B e não botei tanta fé assim na Série A, que campanha para calar a boca de muita gente. Eu tava acompanhando, mas não achei que o time ia fazer essa campanha monstruosa. Acho que nem eles acharam, não, né? ninguém achava. Ninguém Vamos ser achou, sinceros, né? É verdade. Agora, só para fechar, porque eu sei que o nosso tempo urge. Sim. Pô, um dia desses, o Fluminense tava jogando um bolão na estreia contra o Borussia Dortmund. Loucura, né? Aí passou pelo Ulsan Hyundai num jogo emocionante, 4-2. Empatou com o Sundowns, lá da África do Sul, mas só para cumprir tabela, porque já estava classificado. Aí bateu a Inter de Milão, venceu o Al Hilal e fez um jogo contra o Chelsea. E hoje tá tomando o cacete do Mirassol. O futebol é maravilhoso. É maravilhoso, né? É por isso que é apaixonante. Bom, vamos fazer o seguinte, intervalo inteligente, Bandeirante está no ar, daqui a pouquinho de volta, Lucas Bueno para atualizar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Futebol é na Bandeirantes e sempre será. Até já, Brasil! Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Eugênio, ninguém é influencer com quase 1000 seguidores. Por que você não faz um curso de mídias digitais? Com que dinheiro, Rô? Eu entro no cheque especial? Cheque especial? Que gênio você, hein, Eugênio? Faz um empréstimo pessoal da Euro 17 Crédito, mais tempo pra pagar e parcelas fixas. É? É. Tá aí, gostei. Te amo. Ama? Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Nossa, dona Romilda, eu tô com um problema com o transporte das minhas encomendas. Os clientes estão muito insatisfeitos. Ô, senhor Valdir, já te falei pra trocar de transportadora. Vai de Braspress. Tá, mas o que a Braspress tem que as outras não têm? Ah, a Braspress tem presença nacional e pode levar suas encomendas pra qualquer lugar do Brasil. Além de contar com uma frota própria e uma robusta central de gerenciamento de riscos. A Braspress tem até aviões. Ah, então é por isso que todo mundo comenta da Braspress, né? Claro, é tecnologia, pontualidade e segurança com suas encomendas. Me convenceu, hein, dona Romilda? Vou ligar agora pra Braspress. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra. Tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. O mascote da Sil explica. Ô, ligadinho, pra que serve o cabo verde nas instalações, hein? O cabo verde é o famoso terra. Ele é obrigatório e serve para proteger as pessoas contra choques elétricos. Usado na cor verde ou verde e amarela. Por isso, use sempre cabos de qualidade. Se é Sil, pode confiar. Eu sou o Ligadinho, o mascote da Sil. Para mais dicas, é só ficar ligado. No Disney Plus, os gigantes se encontram. Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Eles conquistaram essa vaga. E agora lutam nas quartas de final da Libertadores. É tudo ou nada. É simplesmente de arrepiar. 3 tricampeões em busca de um só objetivo: conquistar a glória eterna pela 4ª vez. A ansiedade toma conta na reta final da Libertadores. Assista ao vivo no Disney Plus.
Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. A sua semana premiada é na Estrela Bet. Semana das Estrelas até 10 de outubro. Uma semana inteira de bônus, prêmios e recompensas para você brilhar. São mais de R$1 milhão em prêmios. Aproveite! Acesse o site estrelabet.bet.br ou baixe o app no Google Play. Estrela Bet, simples e no instante. Aposta não é investimento, somente para maiores de 18 anos. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5 mil na contemplação para adquirir o novo Terra. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Mirassol ataca, bola pra trás, o Alisson chegou, linha de fundo, cruzou para a área, livre, sozinho, chegou, bateu pro gol, Guilherme, é gol! Gol! É do Mirassol! Um golaço do Guilherme. Alisson carrega a bola pela esquerda, vai na linha de fundo e bate para trás. Na marca do pênalti, Guilherme vem livre. Pé esquerdo de primeira, na cara do Fábio, manda para dentro. Para fazer 1-0 pro Leão. Gol do Mirassol, do José Maria de Campos Maia. 36 minutos do primeiro tempo. Guilherme, 1, Mirassol, Fluminense 0. Fábio não tem jeito, tá feito. 1-0, sai na frente o Mirassol, Everton Ramos. Que campanha, que gol, Mirassol tá na frente. Vamos juntos, daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa e no apito final falaremos também sobre seleção brasileira. Informações direto da Coreia do Sul com o nosso enviado especial, repórter Felipe Kirin, projetando Coreia do Sul e Brasil. Sexta-feira, 8 horas da manhã. Presta atenção. Sexta-feira, 8 horas da manhã, a bola vai rolar para Coreia do Sul e Brasil. E aí na próxima terça-feira, o Brasil dá praticamente uma fechada aí nesses jogos amistosos, essa data FIFA. Tem Japão e Brasil. Jogo um pouquinho mais cedo, 7h30 da manhã, a bola vai rolar. Lucas Bueno, vamos lá, os outros jogos atrasados, tabela de classificação. Vamos lá, Bueno. Vamos lá, Capela. Além de Mirassol 1, Fluminense 0, tivemos Atlético Mineiro 3, Sport 1. Confronto válido pela 13ª rodada do Brasileirão também. Atlético Mineiro vence bem e consegue começar a escapar da zona de rebaixamento. Passando rapidamente a tabela, Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo, Cruzeiro em terceiro. O Mirassol, com essa vitória, vai chegando a quarto colocado com 46 pontos, ficando 3 pontos do Botafogo, que tinha 43. O Fluminense está em sétimo colocado com 38 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Vitória abre com 25 pontos, Fortaleza em 18º com 24, Juventude em 19º com 23, Sport em 20º com 16. O Santos, o primeiro fora da zona de rebaixamento, 3 pontos atrás do Vitória. O Galo, que ganhou hoje, chega a 32 pontos e vai à 14ª colocação, passando o Internacional. Além disso, pela Série B, Novo Horizontino ganhou de 1-0 do Cuiabá, o Atlético de 4-1 do Operário, o Avaí vai ganhando neste momento de 1-0 do Volta Redonda, o América Mineiro e o Vila Nova vão empatando. Outro lado do futebol, o futebol feminino. Alianza Lima e a Defi empataram em 1-1 na Libertadores Feminina, Ferroviária e Boca Juniors em 0-0. O Independente Del Valle ganhou de 5-0 do Always Ready e o Corinthians ganhou de 1-0 do Santa Fé. Na Copa do Mundo Sub-20, que o Brasil acabou sendo eliminado na fase de grupos, a Argentina e a Colômbia se classificaram para as semifinais. A Argentina ganhou de 4-0 da Nigéria e a Colômbia de 3-1 da África do Sul. Do outro lado, na chave, Japão e França, Paraguai e Noruega vão empatando ambos em 0-0 para decidir os classificados da próxima fase.
Maravilha. Aproveita e passou rapidamente o G4 mais uma vez, atualizando o sobe 10 da tabela de classificação e o Z4 também. Quem tá ligando o rádio agora, atenção, segue o líder, segue o Palmeiras aí, Bueno. Vamos lá, o G4 com Palmeiras com 55 pontos, Flamengo também com 55, Palmeiras com uma vitória a mais, Cruzeiro em terceiro com 52 pontos e o Mirassol em quarto colocado, voltando ao G4 com 46 pontos, ficando 3 pontos à frente do Botafogo, quinto colocado. No Z4, os piores do Campeonato Brasileiro, o Vitória em 17º com 25 pontos, Fortaleza em 18º com 24 pontos, Juventude em 19º com 23 pontos, o Sport em 20º com 16 pontos. O Santos, o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 28 pontos, 3 pontos atrás do Vitória. Atlético Mineiro, que jogou hoje, 32 pontos em 14º colocado, conseguiu subir uma posição, Capela. Maravilha. Everton Ramos, vamos lá, os times voltando para o campo de jogo. O Fluminense tem que mexer, tá perdendo 1-0, hein? E vai ter mudança com o Soteldo em instantes. Maravilha, já a confirmação, antes eu confirmo. Rogério Assis, o canhão está de volta para todo o segundo tempo. Jogaço de bola, transmissão Bandeirantes por enquanto. Mirassol 1, Fluminense 0 e é com ele. Explode canhão! Valeu, Capelanes, ele volta no apito final, autoriza o árbitro, bola rolando, segundo tempo em Mirassol. Rogério Assis. Eu e você ligados pela mesma emoção no futebol na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Começa o segundo tempo no José Maria de Campos Maia, bola recuada para Walter, goleiro do Mirassol dá um bicudo, enfia no ataque, Reinaldo de cabeça tentou tocar, não conseguiu. Ele sobe para tentar evitar que a bola saia, acaba não conseguindo. Só para confirmar a alteração feita pelo Zubeldia no Fluminense, Everton. Saindo o camisa 11 Keno para a entrada do camisa 7 Soteldo. Lateral Fluminense, Samuel Xavier levanta, toca a defesa, a bola voltou na ponta ainda, insiste para tentar girar por aqui a defesa, bate prensada, toca em John Kennedy, vai para fora, em lateral, bola para o time do Mirassol jogar. Leandro Quesada, 1 minuto, segundo tempo, 1-0 Mirassol, Soteldo entra, sai Keno, Quesada no Fluminense. Quem diria, né, a gente viu o Soteldo entrar para decidir o jogo para o Fluminense, né, o cara que foi rebaixado com o Santos. Fez pouco no futebol nos últimos tempos, enfim, não é? E hoje vai ter que fazer muito além daquilo que tem apresentado para ajudar o Fluminense nessa reta final do jogo. Jogador que foi chamado e foi contratado a pedido do Renato Gaúcho, né? Não vamos esquecer. Freitas, o zagueiro lá atrás, recua a bola, Fábio, pé direito, levanta, sobe de cabeça, corta Neto Moura pro Mirassol, de cabeça Martinelli, rebate, volta no meio ainda, Lúcio Acosta, perdeu, Danielzinho toma, Neto Moura chuta, ela bate na barriga do Lúcio Acosta, sobra a volta pro Fluminense ainda, quase 2 do segundo tempo, 1-0 Mirassol, na direita, liga de fundo, Canóbio domina, costura o primeiro adversário, procura alguém do Fluminense, na área lança o Hércules, fecha aqui, escoltou a bola para chegar, Danielzinho, pega Walter, vai, Felipe, o goleiro para abraçar essa bola dentro da sua grande área, nesse início de segundo tempo com 2 minutos, tá 1-0 Mirassol na frente, abraçando você na grande audiência da Rede Bandeirantes de Rádio, o Paulo Borges com os filhos, Jorge e Joaquim, são torcedores do Mirassol vestindo a camisa amarela do Leão, estão até uniformizados, torcendo pelo Leão, pelo Mirassol, ela volta na ponta, Mirassol, Reinaldo de primeira bela assistência pela linha esquerda, dá Neto Moura na velocidade, ganha do Canóbio, vai na liga de fundo, toca pela ponta, opa, perdeu para a bola desse lado, Alisson, ela vai para fora, arremesso lateral Fluminense com pressa, cobrou Samuel Xavier pro Hércules, toma a pressão e perde a bola, Alisson ganha a bola pro Mirassol, Samuel Xavier travou, vai descendo no próprio Samuel, lateral, bola pro Mirassol, não, a arbitragem marca, é bola pro time do Fluminense jogar, bora de consórcio Volkswagen, quer mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação, para adquirir o novo Terra, simule em consórciobw.com.br, consulte condições. Martinelli atrás, a bola recuada, Samuel Xavier na ponta de primeira para Canóbio, Canóbio volta, a bola para Martinelli que dá para Samuel, toca na área, Thiago Silva de bico, alivia, dá na ponta para tomar Lúcio, baixinho ganha, enfia pela meia direita, John Kennedy, já bota na canhota para René, Soteldo perde à frente, acabou de chegar, domina Soteldo, para cima do Daniel Borges, ganhou para cruzar, bateu desviada, ela fica no Walter,
E assustada a torcida viu o Walter pegar, soltar, pegou pelo rabo. Se a bola tem rabo, foi por lá que o Walter pegou. Everton. E o Fluminense consegue sair jogando mesmo com a pressão do Mirassol ainda no campo de defesa do tricolor. Escapada do lado esquerdo do Soteldo, 14º jogo dele com a camisa do Fluminense. Ele que ainda não marcou e nem deu o passe a gol. Tentou o cruzamento, o Walter assustou um pouco, mas ficou com a bola. Saída espirrada na área, Lúcio Acosta pro Flu, vai empatar, duas fintas, trouxe pro pé canhoto, cruzou na segunda trave, Canobi descia pra trás, tirou a defesa, mandando pra fora aqui dentro, João Vitor. Quase saiu o empate do Fluminense. Lúcio Acosta fez um carnaval na grande área e o Walter cai agora, que é para esfriar o Fluminense, Everton. Que começou daquele jeito o segundo tempo, querendo resultado, empatar o jogo. Saída errada da equipe do Mirassol ainda no campo de defesa. O Lúcio Acosta sambou para cima dos marcadores, fez o cruzamento, a bola desviada. Tentava ali o Canóbio, a bola se perde pela linha de fundo, vai ter escanteio. O Walter caiu e tá ali dando uma esfriada no jogo. Parece que jogada tem mel do ali. Lúcio, hein? Parece que baixinha, rápido, hein? Parece que tem mel ali naquele setor, né? Onde o Mirassol atacou bastante no primeiro tempo, é a vez agora do Fluminense. Com a entrada do Soteldo, o John Kennedy está mais como centroavante, o Canóbio aberto na direita e o Soteldo aberto aqui pela esquerda. O Walter se levantou e desabou de novo, Everton. Tá esfriando. Será que ele caiu de mau jeito? Naquela segunda bola que ele vai tentar pegar, o cruzamento que atravessou e foi pro lado direito. Ele tá levando as mãos aqui a região das costas, da lombar. O departamento médico, os profissionais do DM do Mirassol já em campo realizando o atendimento médico, mas de qualquer forma vai dando uma esfriada no jogo neste começo com o ímpeto do Fluminense. E olha quem tá no aquecimento. O Alex Muralha, ex-jogador do Flamengo. Rapaz. Muralha tá ali tomando uma aguinha, enquanto o Walter vai tentando se recuperar. Departamento médico em campo para atendimento ao goleiro do Mirassol. Enquanto isso, no José Maria de Campos Maia, a bola rola, o relógio não para. 6 minutos agora do segundo tempo. Jogo atrasado na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mirassol 1, Fluminense 0, Lucas Bueno. Na Série B do Brasileirão, o Avaí vai ganhando de 1-0 do Volta Redonda, gol de Kleber. E o Vila Nova abriu o placar no Independência. João Vieira, 1-0 Vila Nova contra o América Mineiro. Bandeirantes! Aperta o Fluminense, a defesa conseguiu tomar a frente, bola para a direita. Christian dominou para o Mirassol, bateu para o gol, trava a defesa, a bola volta na sombra aqui atrás, volta para o Fluminense, cai para René, que toca para Soteldo pela ponta esquerda, entrada na grande área, volta a bola a Freitas, que toca outra vez lá para a direita, entrada na grande área ainda do Fluminense. Thiago Silva ajeita, enfia na ponta com Samuel Xavier. São 7 do segundo tempo, 1-0 Mirassol ganhando. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11 5104 2617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Martinelli para Soteldo, defesa Fluminense na esquerda, recua, Freitas dá um bicudo, levanta a frente, a bola muito alta, sobe de cabeça, tira João Vitor, dá para Neto Moura, enfia pela meia direita, passe errado, não chega para Gabriel, Freitas domina, dá Thiago para o Hércules, sai jogando o Flu pelo meio do campo com 7:30 segundo tempo, faz a inversão, toca errada essa bola pela ponta René, presentaço para o time do Mirassol para tomar Alisson, enfia na ponta esquerda para Reinaldo, para o Alisson, no fundo, para cruzar errado, o passe do Reinaldo forte demais. E botou para fora, perdendo a chance do contra-ataque. O Mirassol, Everton. Perdeu uma ótima oportunidade que começou com o passe errado do René no meio-campo. Tentativa do passe do Reinaldo agora para o Alisson. A bola foi forte demais, direto pela linha de fundo. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua. Amortecedor e HG na carta, pode comprar.
Terminando Mirassol e Fluminense, João Paulo Capelanes volta no apito final na Rede Bandeirantes de Rádio. Olha o Flu na saída, René na canhota, pé direito, levanta a bola para o ataque, sobe de cabeça, não pega, John Kennedy rebate aqui na ponta, James, toca à frente, Samuel Xavier, chegou para pegar de cabeça, frente, domina e volta para Fábio na grande área sozinho. 8 minutos e meio, segundo tempo, Leandro Quezada opina na Bandeirantes, 1-0 Mirassol em cima do Flu. Quezada. Nesse momento, o Mirassol faz aí, né, uma marcação bem alta, dificultando o início de jogada da equipe do Fluminense. O Mirassol precisa entrar um pouco no jogo, né? Voltou sem entrar no jogo e um cara que é fundamental nessa campanha diferente, não é? E histórica do Mirassol, o Reinaldo, não está fazendo uma grande partida, né? Tá meio disperso o Reinaldo nesse início de segundo tempo, Canhão. Bola para ele, ajeitou na barriga. O Quezada falou, a bola foi limpinha, ele ajeitou na barriga, deu um bicudo, a bola tinha passado a linha lateral. Cobrado, Lúcio Acosta pelo meio, tentou o passe, briga pela posse de bola, Martinelli toca muito mal na ponta esquerda. Alisson ganha, belo balanço, perdeu para Martinelli, tenta o passe, defesa corta, Reinaldo se antecipa a linha do Martinelli, chuta, bota essa bola para a ponta, vai desviar e Martinelli direto à linha lateral. Arremesso Mirassol do lado esquerdo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Fechamos 9 minutos e meio do segundo tempo no estádio José Maria de Campos Maia. É jogo atrasado, o jogo seria realizado em julho, durante a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, é claro, sem bola rolando por aqui. Agora jogando o Fluminense, Mirassol por enquanto 1-0 para o Mirassol. Centroavante Christian, bota no peito, levanta Reinaldo, enfia no comando, bola muito forte pela ponta. Para chegar lá, Alisson domina a frente para chegar, se adiantando o zagueiro Freitas. No que domina já dá um bicudo, levanta a bola para a ponta esquerda, para sorteio do baixinho, subiu o balão, encobre, cai na ponta ainda, ele é marcado para cima dele, vem Daniel Borges, sorteando e entortou Daniel para cruzar, bateu para a área, Danielzinho bota a cabeção e bota para escanteio. Soteldo deu uma balançada, ficou Daniel do lado, Borges do outro, hein? Ganhou o escanteio, Everton. Escorregou e ficou pelo caminho. O lateral direito do Mirassol, jogada do Soteldo pelo lado esquerdo do campo de ataque. Danielzinho chega pela ponta, tirando escanteio, René bate. 10h15 da noite, marcando o quinto sinal, Bandeirantes, hora de Brasília. É falta, aliás, é escanteio. Escanteio, René cobrou a entrada na grande área para Lúcio, levantou segunda trave, a frente, de cabeça para trás, livre, chegou, escorou Martinelli, é gol! Gol! Do Fluminense! Martinelli empata em Mirassol. Jogada ensaiada na cobrança de escanteio. Lúcio põe pra dentro. Freitas cabeceia pra trás. Martinelli vem livre na marca do pênalti e empata o jogo. Martinelli, Mirassol, Fluminense. Walter não tem jeito, tá feito. O Fluminense empata, Everton Ramos. Em uma jogada totalmente, completamente ensaiada e bem ensaiada. Cobrança de escanteio de René para fora da grande área. Quem aparece? Lúcio Acosta. Faz um belo cruzamento, segunda trave. O zagueirão Freitas participa da jogada. Testa para o meio da área e quem aparece livre de marcação é Martinelli, camisa 8, para empatar o jogo no interior paulista e fazer o quinto gol dele na temporada. Agora Mirassol 1, Fluminense também 1, Canhão. Leandro Quezada, o Fluminense empata numa bela jogada ensaiada, 1-1, Quezada. Essa realmente é uma jogada ensaiada, né? Escanteio para o centro ali da área, não é? Para frente do centro da área, cruzamento no segundo pau e aí o Freitas ajeita para que o Martinelli, que inclusive começou no Marília, não é? Empatasse o jogo. Detalhe, quem que estava na marcação do Freitas? O Reinaldo. Reinaldo sequer subiu. Impressionante. Fluminense apertando, jogada Lúcio para John Kennedy de calcanhar para Soteldo. Ele dá um bicudo e manda a bola em Mirassolândia, que é ali coladinha a Mirassol, jogada bonitinha. E o Soteldo faz isso aí, Everton. Era mais uma jogada bem trabalhada pelo Fluminense. O problema é que ela chegou no Soteldo, que tá aí numa fase não muito boa, né? 14 jogos com a camisa tricolor e nada, nenhum gol, nenhuma assistência. Jogada trabalhada, Lúcio Acosta, John Kennedy, um toque bonito de calcanhar e aí o Soteldo isola, linha de fundo, tiro de meta, Mirassol.
Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. James, zagueiro do Mirassol pela ponta bola. Alisson para trás, já rebate na ponta. Gabriel errado, passe. Recuperação, volta para o Fluminense. Thiago Silva chuta a bola, bateu no Christian. Cai atrás aqui. Domina o zagueiro Freitas. Leva a pressão. Sai da marcação do Gabriel. Dá para Thiago. Thiago de primeira. Bela bola pela linha de fundo. Samuel Xavier levanta no ataque para Canóbio. Cabeceou para trás e deu um presentaço para o adversário. Canóbio bota no pé do Danielzinho que vem do lado esquerdo. Na área, Gabriel. Ele enfia no fundo para o Alisson. Cortou para cruzar. Tomou a frente. Girou, depois caiu, nada de falta. Canóbio pega a bola e já toma entregando para Thiago Silva. Do Thiago na direita para Samuel Xavier, no meio aberto, Lúcio Acosta. Samuel já entrega a bola, vira o passe para Lúcio. Drible curto, sai da marcação do Neto Moura. Toca na canhota, aqui está Soteldo. Encara a marcação, são dois em cima dele. Rebate de volta pelo meio. Toca a bola, dá Lúcio Acosta. Outra vez na esquerda para René, linha de fundo. Devolve René, dá para Lúcio outra vez. Se mexe por dentro do Soteldo, mas atrás o passe do Lúcio, vira para Martinelli. Placar de 1-1. 14 segundo tempo, Martinelli, Soteldo entrega a bola, Martinelli fazendo inversão, acha Thiago Silva, o zagueiro, ajeita o capitão do Fluminense, lá pela beirada, pela direita, envia a bola para Samuel Xavier, Hércules se posiciona, passa, caminha Samuel, devolve a bola pelo meio campo, sai com Freitas, tem abertão, Martinelli, o autor do gol de empate do Fluminense, o árbitro vai parar o jogo. Da jogada, jogador caído aqui na frente. O Alisson, numa dividida ali com o Canóbio, ele ficou reclamando, pedindo falta, o árbitro não foi na dele, passaram-se mais de 2 minutos desse lance, mas segue caído, por isso então o árbitro paralisa o jogo para ir conferir o que está acontecendo com o atacante, com o jogador do Mirassol. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Vem aí o toque da Bandeirantes para marcar com Michel Lopes na mesa de som. Com Caiane Martins na central técnica. No José Maria de Campos Maia em Mirassol. A bola rola, o relógio não para. São 15 minutos agora do segundo tempo. Jogo atrasado da 13ª rodada no José Maria de Campos Maia. 1-1 para Mirassol e Fluminense, Lucas Bueno. Com esse gol do Fluminense, o empate contra o Mirassol, resultado de 1-1. O Mirassol segue em quarto colocado, porém com 44 pontos, 1 ponto à frente do Botafogo. O Fluminense em sétimo com 39 pontos. Cano. German Cano tá vindo aí no time do Zubeldia. E a contusão do Alisson, apesar dele levar a mão ao rosto, aí no tornozelo direito, o joelho, né, tornozelo. Parece que ele pisa em falso ali, fica sentindo. Leandro Quesada, 16 do segundo tempo, 1-1 e já vem German Cano no time do Zubeldia. Ele é acertado pelo Canóbio no lance, né? Eu teria marcado falta ali do jogador do Fluminense, do uruguaio, para cima do Alisson, né? Que é um dos destaques do time do Mirassol até aqui. No momento em que o artilheiro da equipe tá entrando aí, o Canhão. É isso. Everton mexeu o Fluminense. É isso aí, segunda mexida de Luiz Zubeldia, tá entrando camisa 14, German Cano, artilheiro da equipe na Série A com 6 gols e no ano com 20, e saindo John Kennedy com a 99. Sai jogando outra vez o time do Fluminense. Martinelli, o autor do gol, dá para Thiago. Thiago toca a frente na esquerda. Placar de 1-1, segundo tempo. Envia Soteldo, vai no fundo, marcado, encara, levantou o bração, Guilherme faz a falta. Guilherme no Soteldo. Ele vai com a zona aberta e atinge ali o Soteldo. É falta, perigo pro gol do Mirassol, Everton Ramos. Fluminense que empata e volta e já reage melhor, né? Chegada pelo lado esquerdo do Soteldo, foi para cima do Guilherme, levou ali um tapa pelo alto, o árbitro para o jogo, marca a falta, tem bola parada o Fluminense, vem bola na área do Mirassol, o tricolor tenta a virada. São 17 minutos e meio do segundo tempo, a cobrança de falta para o Fluminense. Walter chama a atenção da sua defesa, coloca apenas um jogador no muro. É falta para o Fluminense. René cochicha alguma coisa com Lúcio Acosta. Para a grande área, Thiago Silva e Freitas. German Cano está lá baixinho, se enfia no meio dos zagueiros. Falta para o Fluminense, 1-1. 17,5 segundo tempo. René, os dois braços para cima.
Lúcio Acosta passa, René na cobrança, levantou pro gol, James corta a bola, fica na grande área, pra Cano, pra trás, pra Samuel Xavier, perdeu, toma dele pra roubar a bola, contra-ataque, Guilherme, dá na esquerda o passe, muito forte pela ponta, mesmo assim deu, ganhou Daniel Borges, colocou na área, Martinelli cabeceia, a bola bate na cabeça do Soteldo, Reinaldo na sobra, diante de mais a bola, na primeira bola tentou ganhar, na segunda, Soteldo põe no pé e bota pra fora. Lateral pro Mirassol, Reinaldo na pressa para cobrança de arremesso lateral. Ele estava com pressa, não está mais não. Placar de 1-1, são 18 agora do segundo tempo. Já cobra curto, recebe Reinaldo, cruzou na primeira trave, lá que pega Fábio! Chega à frente, domina a bola com perigo, pega o goleiro do Fluminense, Everton. Tava tentando chegar por ali o Gabriel, que tá um pouco apagado no jogo, a bola cruzada, Fábio se antecipou, fica com a bola, sai jogando com o tricolor carioca. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Christian pro Mirassol, gira, rolou na área a bola para Gabriel fazer, ajeitou, bateu. Fábio com o pé, defendeu, tira da grande área. Lúcio Acosta, ela vai para fora. Fábio com o pé salvou o gol que era do Gabriel. Com pressa o Gabriel já pega a bola e arremessa, entregando para Reinaldo aqui do lado esquerdo. Enfia por dentro, Neto Moura de frente, bateu pro gol, ela vai à direita, linha de fundo. Gabriel chuta, Fábio defende com os pés e salva o segundo gol do Mirassol. Everton. Numa boa jogada e recuperada ainda no campo de ataque do Mirassol pelo Guilherme. Ele rouba a bola, abre para o Christian Renato, que faz o giro e toca para o Gabriel. Ele fica ali em diagonal com a chance de marcar o gol de desempate. E o Walter faz uma bela defesa. Na verdade, o Fábio faz uma bela defesa. Daqui a pouco mudança dupla. Renato Marques e Negueba na equipe do Mirassol. Tá entrando já o Renato Marques com a 78, tá saindo o Christian Renato com a 17. Então Renato Marques 78 no lugar do Christian Renato 17. E a gente vai confirmar também a segunda alteração. Guilherme. Vai entrar o Negueba com a 11 no lugar do Guilherme, camisa 12. Então 11 pelo 12, entra o Negueba, sai o Guilherme. Ele coloca... Leandro Quesada opina. Ô, Canhão, desculpa. Ele coloca um 9, que é o Renato Marques, né, da base do América de Minas, e coloca um Negueba, que pode ser também um 9, mas joga aberto, né? Então, enfim, dois jogadores de ataque para o Mirassol tentar buscar o resultado, né, fazer o segundo gol e ficar com a vitória diante do Fluminense. Reinaldo na jogada, domina para a grande área, chutou, ela bateu no Thiago Silva, Fábio saiu para evitar que ela fosse para fora, seria escanteio. Em Mirassol, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio, segundo tempo. Campeonato Brasileiro, jogo atrasado na 13ª rodada, 1-1 para Mirassol e Fluminense. Lucas Bueno. Pela Série B do Brasileirão, Novo Horizontino ganhou do Cuiabá de 1-0, o Atlético ganhou do Operário por 4-1, o Avaí vai fazendo 2-0 no Volta Redonda, gols de Kleber e Marquinhos Gabriel, e o Vila Nova vai ganhando de 1-0 do América Mineiro. Falta cobrada, sai jogando o Fluminense com o Martinelli, entrada na sua grande área, gira, toca a bola, dá para Thiago Silva, levou pressão, enfia no meio Hércules, toca na ponta, passa errado, quase que sai, não, saiu mesmo, não pega Samuel, bola para fora, arremesso, Mirassol joga agora com 1-1, placar do segundo tempo, 21:30, bola rolando na maior rede de rádios do Brasil, agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Cine já. Sai jogando aqui atrás do time do Mirassol com o zagueiro João Vitor pela linha direita, envia a bola para a ponta esquerda, faz a inversão. Quem toca com ela é o zagueiro James, marcado a distância pelo Lúcio Acosta, que tem a metade do tamanho do James. Toca James, vira o passe para João Vitor pela meia direita, caminha, vem com ela, com 22, segundo tempo, João Vitor toca na direita para Negueba. Negueba devolve a bola marcando o German Cano, dá João Vitor que volta a bola com Negueba, que levanta para a direita, bela assistência feita pelo fundo, para Daniel Borges, adianta de Martinelli no corpo na trombada, Daniel insiste, Martinelli ganha dele, evita que a bola saia. Toca, ela bate em Soteldo e sai pela linha lateral. Arremesso com pressa, arremessa Daniel na direita. Essa bola pela linha de fundo para buscar Danielzinho. Virou o capitão, levou o tranco na trás. Volta German Cano, tocou Lúcio Acosta para trás. Lateral ataque do Mirassol na ponta direita. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Daniel tenta a fita, a bola bate na marcação espirrada, Soteldo para trás, toca Martinelli que vira para o Hércules, toma pressão, são 2, 3 em cima, belo passe na esquerda, forte para Lúcio Acosta que não pegou.
Ia ficar sozinho, Lúcio para sorte do Mirassol. Essa bola foi para fora. Em lateral para o time da casa cobrar. O time do Mirassol vem para Estrela Bet. Acesse o site, abraçar sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Próximos dos 23 do segundo tempo, o zagueiro João Vitor Mirassol pela direita, passa no meio campo, toca na ponta de primeira, tenta o passe Negueba, vai para chegar Renato Marques, no corpo, ele toma do Freitas, levantou na área a bola, sozinho Gabriel, a bola bateu nele, espirrada, volta na grande área para Canóbio, gira, tira Canóbio, passe errado do zagueiro James, toma a frente, ganha pro Mirassol, dá na linha de fundo para Reinaldo, encostou pela ponta, pediu Alisson, Reinaldo, linda finta, agarrado pelo braço, pelo Canóbio, quando entrava na grande área, falta! Marca Rodrigo José de Lima quase em cima da linha. Impressão de que realmente foi fora da grande área, mais um metrinho. Cartão para Canóbio, que por muito pouco não faz pênalti, mas aí é pro VAR revisar se não foi em cima ou dentro da grande área. Everton. Em mais uma jogada que começa com uma roubada de bola do zagueiro James. É ele quem passa pro Reinaldo pelo lado esquerdo e ele é agarrado pelo Canóbio, muito próximo à linha ou em cima da linha. Vai ter que ter revisão do VAR, viu, Canhão? Pra mim, em cima da linha, no mínimo, que significa pênalti. Canóbio começa a puxar um pouco fora, mas o puxão mesmo, pra valer, pênalti. Pra mim, dentro da área, Leandro Quesada. Em cima da linha, a linha faz parte da área. Eu também marcaria, nessa imagem que a gente está vendo, eu marcaria dentro da área. Mas parece que a decisão já foi tomada, né? Fora. O Caio Max Vieira, o árbitro de vídeo, tá cochichando alguma coisa com o Rodrigo José de Lima. É falta mesmo. Danielzinho direto, ela bate na barreira, Danielzinho pega o rebote, vira para Reinaldo, tenta driblar, tá na área, Soteldo chega para tomar, ganha dele, bate a marcação, toca no Martinelli, defesa, rebate, volta na ponta, Danielzinho tira a bola, passa pro Reinaldo, vai pra área, para chegar aqui na ponta, tentando pegar ela, o Alisson saiu, Fábio saiu para pegar, mas esse lance vai dar também o que falar, porque para nós aqui a distância, na imagem da TV apareceu pelo menos em cima da linha, né, Leandro Quesada? Eu fiquei com essa impressão. Pode ser que apareça uma outra imagem depois que nos ajude a confirmar isso ou mudar de ideia. Mas a imagem oficial da transmissão, eu tô com você. A falta em cima, no mínimo em cima da linha. E em cima da linha apenas. Daniel Borges arremessa a bola para a direita, dá na linha de fundo para Negueba, tenta driblar, vai no fundo, carrinho por trás da bola, René ganha, vira, Lúcio Costa, é rápido, Baitinho tentou ganhar, depois deixa o pé, comete a falta em Daniel Borges. Lúcio caiu, mas ele é quem faz a falta. Falta dele em cima do jogador do Mirassol e é perigosa contra o gol do Fluminense, Everton. Vai ter mais uma oportunidade na bola parada a equipe do interior paulista. E o Fluminense preparando mais duas alterações. Daqui a pouco o Lima, e eu confirmo a outra, mas o Lúcio Acosta tentava sair pelo lado esquerdo, acabou adiantando um pouco a bola e pegou o Daniel Borges. Falta bem marcada. O Mirassol vai ter chance de levantar a bola na área. Falta marcada para o Mirassol, que continua atacando atrás do gol da vitória. Tá 1-1. São 26 agora, segundo tempo do José Maria de Campos Maia. Para cobrança, Danielzinho ao lado dele, Reinaldo. Reinaldo para a bola, na área, jogada ensaiada, forte demais a bola pela ponta, Negueba chegou, Gini bateu para fora. Chuta longe do gol, essa bola Negueba direto, linha de fundo. Em Mirassol, a bola rola, o relógio não para. 26 minutos e meio do segundo tempo. Esse jogo está acontecendo entre a 27ª e a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas é o jogo da 13ª. 1-1, Mirassol e Fluminense. Lucas Bueno. Pela Libertadores Feminina, Alianza Lima e Adenfim empataram em 1-1. Ferroviária e Boca Juniors em 0-0. Independente Del Valle ganhou de 5-0 do Always Ready. E o Corinthians ganhou de 1-0 do Santa Fé. Corinthians invicto na competição até o momento, Canhão. Zubeldia troca duas no Fluminense, Everton. Isso mesmo, tá saindo camisa 32, Lúcio Acosta para a entrada do 45, Lima. Então sai Lúcio Acosta para a entrada de Lima. E a outra alteração, sai o Canóbio, camisa 17, tomou cartão amarelo agora há pouco. Sai ele com a 17 e entra o Santi Moreno, camisa 30.
Duas mexidas feitas pelo Fluminense aos 27,5 do segundo tempo, 1-1. Leandro Quesada comenta na Bandeirantes. O Canhão Canóbio fez até um bom jogo dentro das possibilidades, né? Agora com a entrada e a saída também do Lúcio Acosta, que fez o gol e não foi validado, né, ainda no primeiro tempo. Mas aí entra o Lima. O Lima é um jogador de muita dinâmica, né? Um meia, ponta, pode jogar mais aberto e tal. E o Santi Moreno, um jogador colombiano, que também é um ponta, né? Vai tentar trabalhar pelas pontas aí o Fluminense nessa parte final do jogo para tentar buscar uma jogada boa em cima, principalmente do Reinaldo, né? Porque o Reinaldo não tá legal no jogo hoje, não. Santi Moreno vai para driblar, toca por baixo, tira a marcação lateral com pressa, remessa para trás o Samuel Seberdá. Atrás o passe aqui, toca pela ponta ainda. Hércules, vem Thiago Silva, dá de volta a bola pela ponta, Martinelli pro Hércules, ele passa errado, melhor pro Mirassol que toma, Danielzinho ganha, já toca, liga de fundo, Alisson pé direito, pra área, a bola muito alta de cabeça, Thiago Silva tira, rebateu, voltou pra fora da grande área, de cabeça pra trás o passe do Zé, mancando para Soteldo, Soteldo vira pra Lima, Lima atrás com o zagueiro, rebate na ponta, essa bola o Freitas, Cano tenta colocar, perdeu, Daniel Borges ganha pro Mirassol, enfia pela ponta, recebe de volta, Daniel pra cruzar, levantou na entrada da grande área, a bola, Gabriel, calcanhar ajeitou, bateu no meio do gol, pega Fábio! Gabriel domina com o calcanhar, bateu de perna esquerda, ela vai no meio do gol pro Fábio pegar Everton. Escapada do Mirassol pelo lado direito com o Daniel Borges, ele faz e acha um belo cruzamento na entrada da grande área para ele tentar bater pro gol, consegue o Gabriel, mas de perna esquerda foi tranquila a defesa do goleiro Fábio. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Terra. Simulie em consórciobw.com.br. Consulte condições. São 29 do segundo tempo em Mirassol, por enquanto o placar de 1-1 para Mirassol e Fluminense. Campeonato Brasileiro, você ligado na maior rede de rádios do Brasil. Cobra a falta o Fluminense, bola atrás com o Thiago Silva, que toca a frente aqui na esquerda. Marca em cima dele, volta Renato Marques. Toca a frente de volta a bola para Thiago, pressão do Gabriel, fechando pela ponta, rebate de volta e tira Thiago. Thiago toca a bola para frente, que joga sozinho. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11 5104 2617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Alô, Beraba, alô, Caboclinho, Manuel Zaidan. Alô, Cláudio Zaidan, aniversariante do dia. A minha reverência ao genial, ao querido Cláudio Zaidan. Flu ataca a bola para a grande, rebate aqui dentro. Danielzinho tira a bola, vai no meio, não pega. Renato Marques reclama de falta, não há falta. Sobra, voltou, René ajeitou, bateu de longe para longe. Ajeitou, enfia o pé e manda longe do gol. Ela vai à esquerda pela linha de fundo. Em Mirassol, a bola rola, o relógio não para. São 30 minutos agora do segundo tempo. Placar da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mirassol, pro Fluminense. Lucas Bueno. As eliminatórias da Copa do Mundo seguem vivas e hoje mais uma seleção se confirmou na Copa de 2026. Egito se junta a Tunísia, Marrocos, Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai, Irã, Japão, Uzbequistão, Austrália, Coreia do Sul, Jordânia e Nova Zelândia na Copa do Mundo de 2026. Bandeirantes. Vai jogar outra vez o time do Fluminense. Domina atrás do Mirassol. Reinaldo volta a bola. James, que toca de volta na ponta esquerda. Vai tentar a jogada pela meia. De vez em quando ele acerta. Devolve para trás esse passe. Começa João Vitor com ela. Que susto que eu tomei. 31. Segundo tempo, quase que o zagueiro perde essa bola. João Vitor devolve a bola pela direita. Negueba vem para buscar. Toca atrás, Negueba. Devolve ela. João Vitor que volta para Walter, que joga na entrada da grande área. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. O João Vitor Mirassol levanta na ponta de cabeça, René corta para o Fluminense, para Soteldo, estica a perna, corta Daniel Borges, Negueba no meio para a jogada no comando para o Alisson, tá bem à frente. Bandeirinha Nailton Oliveira marca impedimento no ataque do Mirassol. 31,5, segundo tempo. Vamos para mais alterações, mais mexidas. E agora no Mirassol, Everton. Tá entrando o Carlos Eduardo, camisa 96. Em instantes o quarto árbitro vai levantar aqui. E saindo o Alisson, camisa 77. Então Alisson, 77. Entra o Carlos Eduardo, camisa 96. Lembra dele? Quesada mexe o Guanais mexendo no ataque.
Mais um jogador de ponta, né? Todos os pontas estão em campos, né? Quando apareceu bem, hein? Chegou a jogar no Palmeiras, veio do Goiás, né? Falava-se muito bem dele e tal, mas foi jogar no Egito, depois foi jogar na Turquia, enfim, passou pelo Atlético Paranaense do João Paulo Capelanes e tal. Quando chegou ao Atlético Paranaense já não estava com todo o cartaz da época do Goiás, né? Vamos ser sinceros. Tentou jogar no Soteldo, limpou, bateu desviada, a bola foi para fora, bateu no próprio Soteldo, depois do toque do Negueba, lateral, bola, o Mirassol é quem cobra agora, com 33 minutos, 32 e 30 na verdade, 32 e meio do segundo tempo, quando acabar tem apito final, com João Paulo Capelanes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Daniel para cobrança de lateral, tá todo mundo marcado, ele envia a mão aqui na direita, a bola muito alta, passa pelo Renato, Freitas ganha, chuta a bola, bate no próprio Daniel Borges, cai pelo meio campo, para Carlos Eduardo, cabeceia, Santi Moreno, pega a sobra, Carlos Eduardo, dá no meio, passa errado com Gabriel, que não chega, Samuel Xavier bota no peito, rebate no meio, Hércules, dá um bicudo, de cabeça, rebate no meio, Neto Moro, no peito do Santi Moreno, que toca pela meia, vira a bola, Lima, na direita, Cano, na área, bateu pro gol, Walter soltou, de bicicleta, João Vitor tira o zagueiro, bota essa bola para fora, vai na ponta esquerda para René, sobra do Fluminense, vai no fundo, engata uma quinta, chuta pressão, bateu no próprio René de novo, tiro de meta. Do carrinho do Negueba, ela tocou no próprio René, o Walter salvou o chute do Germancano. Everton. Em uma boa trabalhada do Fluminense pelo lado direito, que pressiona tentando o gol da virada, o passe do Lima para o Cano, entra e bate de perna direita e uma bela defesa do Walter para empatar o que seria o gol da virada do tricolor, mas no rebote acabou batendo no jogador do Fluminense por último, tiro de meta já cobrado. René domina no peito, passagem, uma inversão horrível na direita, seria a Santi Moreno, ganha Reinaldo, que toca na esquerda, para correr com pressa, Carlos Eduardo, passa Gabriel pela ponta, Carlos Eduardo já driblou primeiro, sai do Hércules, dá na linha de fundo, para Gabriel, lado esquerdo, enfia pela linha direita, puxa o capitão Danielzinho, na direita, perde na bola pela ponta, Daniel Borges, prefere o passe Daniel a Reinaldo, cruzou no gol de cabeça, rebate, Thiago Silva tira, volta ao próprio Reinaldo, que toca no fundo, para cruzar, bateu rasteira, a bola bateu desviada, toca em Samuel Xavier, escanteio Mirassol, lá na ponta esquerda, Everton. Ele teve duas oportunidades de cruzar e nas duas a bola não chegou até a grande área do tricolor. Na segunda, Samuel Xavier se joga e tira a bola pela linha de fundo, escanteio, o próprio Reinaldo na bola. Reinaldo cobra o escanteio, Mirassol mandando todo mundo para a grande área. Placar de 1-1, Reinaldo na bola, levantou pro gol, Freitas botou para fora, lateral do outro lado, na direita, arremesso, Mirassol vai cobrar, vem aí o toque dos 35 na maior rede de rádios do Brasil. Por enquanto o placar de 1, Mirassol, Fluminense é briga para chegar ao G4 do Campeonato Brasileiro. 35 marcando, Caiane Martins na central técnica, Michel Lopes da mesa de som para a cobrança, Daniel Borges arremessa para fora da grande área, essa bola toca na ponta, Negueba cruzou, vem Daniel, levantou na grande área, defesa, tira cabeça atrás, rebate Samuel Xavier, Reinaldo atrás, a Gabriel domina, longe para o chute, colocou para rebate de cabeça, tira Thiago, na sobra, Daniel Borges de primeira, isolou, dá um bicudaço e manda longe do gol do Fábio. Mirassol, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos, 40 segundos do segundo tempo. Esse jogo é da 13ª rodada, estamos na 27ª já. No Brasileirão, Mirassol, Fluminense tá 1-1, Lucas Bueno. Na Série B do Brasileirão, o Avaí ampliou 3-0 em cima do Volta Redonda, o Vila Nova vai ganhando de 1-0 do América Mineiro. Público. Para atacar o time do Mirassol na esquerda, esse passe, bola muito aberta, não pega, Carlos Eduardo, bate e volta, Santi Moreno para o Fluminense, Reinaldo põe o pé, tira, vem Martinelli, perdeu, Renato conseguiu tocar na ponta, René toca na bola, ela ganha altura, cai na ponta, sobe Renato da bola, bate no pé dele, se oferece a Lima, sozinho, ajeita o meio do Fluminense, James vai na primeira prensada para ganhar, pé não cumprido, Lima insistiu, toma dele, volta a bola para Samuel Xavier, Gabriel chega na pressão, Samuel devolve a bola para o goleiro, Fábio da grande área, levanta a bola para Canhota, alto demais a bola à frente, conseguiu dominar a marca Renato e tenta a jogada, domina a frente e vai jogando. Público renda em Mirassol, Everton. 5.088 pessoas presentes no Maião para uma renda de R$ 153.760.
Vem o Fluminense de volta, o Hércules vira a jogada. Santi Moreno perdeu a bola, um presentaço para Reinaldo. Na grande área, a bola para Renato, rebate, Thiago Silva tirando, volta na ponta. Santi Moreno ajeita no peito, vira bem por dentro, toca a bola para Lima. Lima para o Hércules, que vem tocando outra vez aqui pela metade do campo. 37 minutos do segundo tempo. Roubada a bola, René perdeu, recuperação, volta com o Mirassol ainda, Neto Moura. Toca na ponta com Negueba, Negueba já vira a jogada pela meia direita para Carlos Eduardo. Com Negueba para Daniel Borges, da direita, devolução do lado com Danielzinho fechando. Mirassol ataca para tentar ganhar o jogo. E Daniel, belo drible, sai do René primeiro para tentar tomar, recupera a bola na primeira jogada, vai ter que recuar, toma a pressão de René, vai devolver a bola, devolve mais atrás, recomeça a bola com o zagueiro João Vitor, ajeita e joga sozinho, enfia a bola para a meia direita, Neto Moura na pressão com Renan, com René, vem na bola Neto Moura, opa! Pé erguido no camisa 25 do Mirassol, falta, Everton. E pintou cartão amarelo, ele está retornando de suspensão, agora não jogou contra o Corinthians, cartão amarelo, subiu com o pé alto para cima do René, para o camisa 25 então, Neto Moura. Vai ter em instantes a última alteração, o técnico Zubeldia, o Bernal, camisa 5, já está pronto para entrar aqui à beira do gramado, mas segue caído o René no campo. A sorte do Neto Moura é que o pé que estava erguido passou longe, pegou de baixo, o pé erguido passou do lado da coxa do jogador do Fluminense, porque se pega aquele, a contusão era séria e o vermelho era natural, Quesada. O jogador do Mirassol, Neto Moura, toca na bola primeiro, mas a entrada foi muito dura, né? E ele dá uma escorregada também, só que esse pé no alto aí, se acerta o jogador do Fluminense, poderia ter acarretado aí uma contusão mais séria, né? Mas foi bem aplicado aí o cartão amarelo para o Neto Moura, meio-campista da equipe do Mirassol. Tá vindo aí o Bernal na Everton, já alteração no Fluminense do Zubeldia. Isso aí, o árbitro vai autorizar, inclusive, a alteração neste momento. Vou confirmar então quem sai. Sai o camisa 35. Camisa 35, Hércules para a entrada do Bernal, camisa 5. Daqui a pouco, Rony Moura e Shailon também entrando na equipe do Mirassol. O Hércules parece cansado, jogou uma bola redondinha, me lembro bem, na Copa do Mundo de Clubes, esse volante do Fluminense, né, Quesada? Fez até gols importantes, né? Jogou muita bola, agora hoje ele não teve essa mesma volúpia, né, atuando no meio campo da equipe do Fluminense, mas trata-se de um grande jogador, né? Tinha ido muito bem no Fortaleza e realmente você tem razão, fez gols, inclusive, né, gols importantes durante a competição lá nos Estados Unidos. Canhão, confirmando as últimas... O Guanais aproveitou para tirar o cara que estava pendurado, né, Everton? Isso aí, confirmando as duas últimas alterações do técnico Rafael Guanais, tá saindo o Neto Moura, acabou de ser amarelado, camisa 25 entrando, camisa 5, Rony Moura, e também tá saindo camisa 27, o Gabriel, para a entrada do 7, Shailon. Quase 40 do segundo tempo do José Maria de Campos Maia, 1-1, resultado, né, Quesada? Que não ajuda nenhum dos dois, né? Permanecem próximos ali, né? Ninguém acaba subindo muito na tabela, né? Alguma coisa me diz que ainda vai ter um vitorioso nesse jogo, tá? Rony ex-Corinthians e Shailon ex-São Paulo, né? Um corintiano e um São Paulino entrando aí no time. Carlos Eduardo pela direita foi pra bola, ganhou da marcação, vai no fundo, cruzou, Negueba livre, escorou! É gol! Gol! Carlos Eduardo se esforça na direita, vai atrás da bola, evita que ela saia. Depois de sair jogando mal o Freitas, dá roubada pela ponta, disputa na marcação. Carlos Eduardo ganha, chega à frente do Thiago Silva, livre Negueba, na linha da pequena área, põe pra dentro do gol. Para fazer o gol do Mirassol, 2 Mirassol, 1 pro Fluminense. Negueba, o Mirassol na frente de novo. Fábio não tem jeito, tá feito. Negueba, 70% do gol é do Carlos Eduardo pelo esforço. Negueba põe pra dentro. Mirassol 2-1, Everton. 155 jogos com a camisa do Leão de Mirassol. O jogador que mais vezes vestiu essa camisa na história do clube. E é ele o responsável por dar a vitória.
em uma escapada pelo lado direito, em uma boa jogada e na fé e na persistência de Carlos Eduardo, que acredita até o último instante, chega até a linha de fundo e consegue, antes mesmo de Thiago Silva chegar na bola, cruzar. Negueba aparece livre, sozinho, com o gol aberto, para marcar o 5º gol dele na temporada. O Mirassol está na frente nos instantes finais, agora 2-1 para cima do Fluminense. Se o Mirassol faz 2-1 e o Fluminense ataca, Santi Moreno pela meia direita, driblou, recua, dá Bernal liga de fundo na direita, para Samuel Xavier, tá marcado para tentar cruzar, toca para trás, devolve a bola para Bernal, que tem que recuar atrás, volta a bola, Thiago Silva de primeira, dá Freitas, marcado pelo Renato, insiste Freitas, vira a bola para René, chuta, opa, no braço do Carlos Eduardo, falta, Leandro Quesada, você que já esperava o empate. 2-1 pro Mirassol, no esforço do Carlos Eduardo. É claro que eu tô zoando, que ele acabou de falar que ia ter um vencedor e o vencedor apareceu. Que gol do Negueba, mas a jogada do Carlos Eduardo maravilhosa. Vamos pegar o ataque do Flor. Solteiro na canhota, limpou, chutou pro gol, a bola bateu na barriga do Daniel Borges, vai aí escanteio. Vamos ouvi-lo, Leandro Quesada. Mas tem coisa para acontecer ainda, né? O Mirassol que fica esperto agora. É o dedo do técnico, né? Porque coloca os dois caras no segundo tempo e eles resolvem, né? Até que o Thiago tentou roubar a bola ali, mas o Carlos Eduardo, muito ligado no lance, foi para a linha de fundo e fez um cruzamento para o Negueba sozinho. Tava ele, a bola e o gol para fazer o segundo gol do Mirassol. René no escanteio para o Fluminense, autorizado, levanta na grande área, a bola muito forte, perdeu o Freitas, voltou Santi Moreno, chegou, agarrou pela camisa Negueba, cartão para Santi Moreno. Ele agarrou pela camisa o Negueba. Falta marcada e cartão para o atacante que acabou de chegar. O cara chegou para atacar e acabou tomando o cartão porque estava defendendo o Everton. E o Negueba estava conseguindo escapar. Dessa vez não teve jogada ensaiada na cobrança de escanteio, muito mal executada pelo Fluminense. O Negueba escapava em um contra-ataque, foi agarrado pelo Santi Moreno. Tem cartão amarelo para o camisa 30 do Tricolor. O Negueba está lá caído no campo, girando, estribuchando, como a gente fala em Votuporanga, que é pertinho de Mirassol. Eu não vi, será que teve um pisão? Que agarrão teve. Teve um pisão, será no tornozelo dele? Eu vou rever esse lance aqui, agora, porque não é para o departamento médico entrar agora para fazer cera, porque evidentemente que o árbitro vai acrescer, né? Todo esse tempo de paralisação. E além do que, Quesada? 44, nesse momento do jogo, o time que está melhor é o de amarelo, né? Eu tô revendo o lance aqui, só foi o puxão mesmo, tá? Só foi o puxão, não teve nenhum pisão. Mas enfim, aí é aquela história, jogando sprayzinho no joelho direito dele. Ele cai de mau jeito, né? Ele bate o joelho no gramado, tá? Foi isso, mas é claro que provocado pela falta do Moreno. Você falou um negócio que é importante a gente ratificar aqui nesse finalzinho de jogo. Cansadão esse time do Fluminense no segundo tempo, hein? E o Thiago foi um baita de um zagueiro, mas não aguenta mais. E o erro não foi dele, né? Porque ele ainda salva a bola, né? Só que os outros companheiros... Foi do Freitas, né? Os outros companheiros não ajudam em absolutamente nada. Que vitória do Mirassol, hein? Vencendo... Viu, João Paulo Capelani? Você tá ouvindo? Já vem com a gente. O quarto melhor time do mundo. Brasileiro, né? Melhor do mundo, né? Quarto melhor time do mundo. O Fluminense terminou em quarto. Claro, da Copa do Mundo, né? Eu ia dizer o seguinte, perdão. O quarto do brasileiro foi o melhor. E era o desacreditado. Foi pro Mundial o Fluminense. Vai apanhando de todo mundo. Que era Flamengo, Palmeiras e até Botafogo, né? E o Fluminense chegou em quarto. Botafogo campeão da Libertadores, né? Flamengo e Palmeiras com dinheiro em caixa. E o Fluminense ficou na frente deles. Não adianta muita coisa pro Campeonato Brasileiro. Não tinha ponto de bonificação quando voltasse. Zagueiro João Vitor, dá um bicudo, enfia essa bola pra ponta. Vai na direita, vem aqui Carlos Eduardo, ajeitou na canela. Bela canela, tá com a chuteira na canela. Bola rebateu no meio pra Soteldo pra Martinelli. Vira a bola, 7 minutos, tem jogo ainda. Na ponta tira, Carlos Eduardo, bota pra fora e dá aquela jogada pra galera. Grita pra torcida, gesticula. Isso do tempo que o jogador que dava o bico pra arquibancada tomava vaia. Hoje os caras aplaudem. 46, vamos a 52. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços.
Vitória gigante do Mirassol, hein? Confirmada, porque tem jogo ainda. Fluminense ataca lá no esquerdo para Soteldo, por dentro o passe. Domina René na área, para Soteldo, de volta, trouxe para dentro, para cruzar, recuou para Bernal. Bernal para direita, esse passe no fundo para Samuel Xavier. Bote a bola, ele corre, Calcaia tocou para trás, a bola fica para Negueba. Negueba toca, Rony não pega. Bernal ganha para o Fluminense, enfia na meia lua da área. Lima ajeitou, bateu pro gol, mandou para fora. O Walter estava olhando se essa bola vai no gol. Era 2-2, Everton. E o chute do lado de fora da grande área do Lima. A bola passa um pouco sobre o gol do goleiro do Mirassol, do Walter. Bola trabalhada no campo de ataque. Tenta chegar o Fluminense direto pela linha de fundo. É tiro de meta. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. 47-5 para acabar, 2-1 para o Mirassol. Lucas Bueno, dá uma olhadinha na classificação, sobe um, escorregam dois aí. Para onde está indo o Mirassol com essa vitória se confirmada, Lucas? Vamos lá, Canhão. Com essa vitória sendo confirmada por 2-1, o Mirassol fica em quarto colocado com 46 pontos. Fica 3 pontos na frente do Botafogo, quinto colocado com 43. E o Fluminense segue em sétimo colocado com 38 pontos. Mesma quantidade de pontos do São Paulo, que está em oitavo. Caído o centroavante do Mirassol, Renato Matos tomou uma cabeçada. Ele sobe, disputa, tem a disputa de bola na trombada. E aí sobe com o bração aberto, o Thiago Silva. Eu daria só amarelo. O outro só deu a falta. Aliás, nem falta deu, né? Ele tá dando bola ao chão e posse de bola pro Fluminense, Everton. É isso mesmo, não assinalou a falta, só parou o jogo pro atendimento, na verdade ali, aguardando o Renato Marques se levantar, tava com a mão ali na região do maxilar. Falta não marcada, né? Posse de bola pro Fluminense com a bola ao chão. Soteldo lançado pela esquerda, tentou evitar que a bola saísse, não conseguiu, tá marcando a saída do bandeirinha Nailton Oliveira. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 48 minutos e meio do segundo tempo em Mirassol. 2-1 para o Mirassol, indo para o G4 do Campeonato Nacional. René sobe de cabeça, bola desviada, vem para Rony Moura, cabeceia para trás, dá um bico a defesa, mas a arbitragem pega uma falta aqui atrás. Falta marcada em Danielzinho, capitão do Mirassol. É falta para o time da casa jogar. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. João Paulo Capelanes vai chegar daqui a pouco no apito final, depois de Fluminense e Mirassol. Mirassol e Fluminense, 2-1 vai dando o Mirassol. 49, cobra a falta do Mirassol para a área, essa bola muito alta para Renato, sobe, trombou, René caiu, chegou, disputa, sobra a volta, mas está marcado o impedimento do centroavante do Mirassol. O Renato Max estava muito à frente. 49, Leandro Quesada, 3 para terminar, 2-1 Mirassol. Você acha que vai sair mais um gol aí? Conta aí, vai, porque você fala, sai. Pois é, né? Mas o Mirassol tá fazendo um jogo muito inteligente, né? Agora, claro, todo mundo volta para o campo defensivo para evitar essa construção de jogo do Fluminense. Aí é muito mais capacidade de quem tá atacando do que qualquer outra coisa, né? Agora pode sair o terceiro do Mirassol ainda, né? Tem muita gente torcendo pro terceiro do Mirassol aí. Ou se tem. A torcida só inteira no Maior do Mirassol. tem 5 mil torcendo. Mas tem muita gente perto da gente torcendo pro Mirassol também. Ah, é? René pelo comando. Toca por dentro do passe, Soteldo driblou, na direita faz a inversão, passe curto, toma a frente e vem no contra-ataque o time do Mirassol para tentar ganhar essa bola, puxa a marcação, Negueba botou do gol, toca para trás a bola, vira Rony Moura para trás, bate errado para Reinaldo, a bola vai para fora. 52 para terminar. Vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet. Simples em um instante. Recuperação atrás com o time do Fluminense, joga Santi Moreno, vai pela beirada do campo na direita, encosta a marcação, Soteldo agora vem aqui na direita, domina a bola, vai tentar limpar Reinaldo, Soteldo balança de um lado para o outro, devolve ela para Samuel Xavier, mais atrás o passe, vira para Bernal, Bernal no meio campo, toca para Thiago Silva, que abre a jogada, a Freitas na esquerda, toma a pressão do Rony Moura, levanta a bola para Canhota, enfia pela ponta, na jogada com Lima, Lima volta a bola à frente, que recua pelo meio campo, dá Thiago, Thiago faz a inversão, toca na meia direita, vira o passe para Bernal do outro lado, vem o toque dos 51, aí vão faltar apenas 60 segundos para acabar. Martinelli atrás, autor do gol do Fluminense na meia direita da primeira pinta, sai do Rony, um minutinho para terminar, vira na direita para Soteldo, para cruzar, levantou pro gol, para Santi, não tentou, ajeiteza, volta, tira, Reinaldo na sobra, ajeitou, dá um bicudo, Reinaldo,
Toca no meio campo, essa bola vai sair, não sai de cabeça, tira aqui atrás, Thiago Silva, dá Freitas, marca sozinho, Renato Marques, dá pela meia direita na primeira prensada, Rony toma, ganha, recua, dá na meia direita a bola para Daniel Borges, na direita para Carlos Eduardo, vem chegando Freitas, Daniel chegou na marcação, pediu o Carlos Eduardo, a bola saiu pela linha lateral, 30 segundos para terminar, o Fluminense atrás do empate, segundos finais de mais uma vitória heróica do Mirassol. Time que chegou para ficar, chegou para a Série A do Campeonato Nacional, faz uma grande campanha. Domina Samuel, chegando de direita, a bola para Soteldo, sai do Reinaldo, fecha pela meia, dá pressão o Rony, ele enfia na canhota, a bola chega a Lima, domina para tentar cruzar, enfia mais no lado esquerdo para Santi Moreno, costurou, pé direito, levantou pro gol, de canela, Danielzinho botou para escanteio. Aos 52 é a chance do empate do Fluminense, Everton. O cruzamento do Santi Moreno nem foi tudo isso, mas o Danielzinho acabou tirando bem mal a bola. Ela se perde pela linha de fundo, vai ter uma última oportunidade o Fluminense. René na cobrança de escanteio. Escanteio para o Fluminense, 52 minutos e meio. Todo o time do Fluminense na área, só fica Fábio no meio campo, René levantou pro gol, toque para fora, defesa corta, volta para Santi Moreno, limpou para pé da canhota, bateu muito mal, só para cair atrás com o Mirassol para tentar o contra-ataque, tocada para trás, olha para o relógio, Rodrigo José de Lima, e termina no José Maria de Campos Maia. Terminou e o Mirassol venceu. 2 Mirassol, 1 Fluminense. O Mirassol ganha mais uma. Vem aí, João Paulo Capelani. Parabéns, Rogério Assis. Parabéns, Canhão do Rádio. Parabéns, Mirassol. Uma campanha histórica. E parabéns, Leandro Quesada, novo líder do palpitômetro, mas por pouco tempo. O Mirassol vence o jogo 2-1 em cima do Fluminense. É festa do Campos Maia, Everton Ramos. Jogadores permanecem no gramado. Assim que o jogo terminou, inclusive, iluminação apagada. A promessa de um show pirotécnico, assim como antes da partida, porque a equipe do interior paulista chega à marca dos 46 pontos. Quebra a sequência negativa que vinha tendo. A pior sequência até então nesta Série A de Campeonato Brasileiro. 2 derrotas e um empate. O técnico Rafael Guanais, inclusive na semana passada, tinha dito que era ansiedade por ultrapassar os 45 pontos. Aquela marca tida como muitos como a ideal, a necessária para permanecer na Série A. Antes do duelo contra o Fluminense, ele assegurou, mesmo com 43, a equipe não seria mais rebaixada, estaria mais um ano na primeira divisão, e isso acontece e se concretiza com o Mirassol voltando a vencer após 3 jogos, vencendo mais uma e mantendo a invencibilidade no Campeonato Brasileiro dentro do Maião. Jogadores comemoram bastante no centro do gramado, com a torcida que compareceu ao estádio. O Mirassol chega à marca dos 46 Capelanes. O Mirassol estará mais uma vez na Série A do Campeonato Brasileiro. E já pensou o Mirassol na Libertadores do ano que vem? Na Sul-Americana já é praticamente uma realidade, mas na Libertadores ia ser algo histórico. E ó, Everton Ramos, mostra aí, ó. Ale, por gentileza. Everton, segura a camiseta aí, mostra pra galera aí do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Recebemos aqui a presença de muitos dirigentes do Mirassol, muita gente bacana que faz um trabalho irretocável por lá no interior de São Paulo. E eles mandaram pra gente essa camisa maravilhosa. O Everton Ramos tá mostrando aí, ó. Quem tá com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial tá vendo com os próprios olhos. E quem tá nos ouvindo vai enxergar com as próprias orelhas. Uma camisa em homenagem à Copa do Mundo de 1970, a maior seleção de todos os tempos da seleção brasileira. Uma homenagem de 90 anos da Atleta, que é a marca de material esportivo que fornece. Muito bacana, inclusive a Atleta, não é fazendo merchan, propaganda, não quero nada deles não. Mas eles fazem um material esportivo, viu, Quessadinha? De futebol muito bacana. O Canhão recebeu, acho que Quessadinha também recebeu, eu recebi, Craque Neto recebeu. Então a gente só pode aqui. O que é, Canhão? A Atleta, exatamente. A Atleta era fornecedora de material esportivo da seleção de 70 da Copa do Mundo de 1970. Então o Everton Ramos está mostrando aí, ó. Vira aí, Everton, vira aí outro lado, ó. Coisa maravilhosa, hein? Aí é só colocar o nome, número e partir pra festa, hein? Realmente, você vê os detalhes incríveis. Então, obrigado a Jô, obrigado a toda a rapaziada do Mirassol. Quem?
Juninho Antunes, toda a galera que faz um trabalho, repito, maravilhoso por lá. Tá aí a camisa, portanto, do Mirassol, que estará na próxima fase, estará na próxima edição do Campeonato Brasileiro e, quem sabe, na fase de grupos da Libertadores na temporada que vem. Aqui está minha torcida. Viva o Mirassol, viva Campos Maia, viva você, Leandro Quezado, o craque Bandeirantes. Vem aí, Micha. O craque do jogo. Oferecimento. Semana das Estrelas até 10 de outubro na Estrela Bet. Vamos lá, mandar um abraço pro El Sobrinho, que por sinal não coloca nem o nome e nem foto, né? Aí é muito fácil ficar cornetando aqui na rede social, né? Coloca a foto aí, meu jovem. Aí bora debater se você tiver um pingo de poderio intelectual aí pra gente poder bater uma resenha. E aí, Leandro Quezada, aqui foi o craque Bandeirantes da vitória. Mirassol 2, você cravou. Fluminense 1, o novo líder do palpitômetro do Esporte em Debate. Olha, tivemos alguns destaques individuais, né? O Walter salvou o time logo no início naquele lance do Keno, né? Então poderia ter sido o Walter, não será, mas o Walter merece uma menção honrosa. O Alisson jogou muita bola, o Alisson foi muito bem, é dele inclusive, né, a jogada ali do primeiro gol, cruzamento dele para o Guilherme fazer 1-0, o próprio Guilherme também teve uma boa atuação com esse gol, mas os dois caras que mudaram o resultado final, que se encaminhava para o empate, foram Carlos Eduardo e o Negueba. E eu vou votar no Negueba, porque o Negueba... Obrigado, Negueba. O Negueba, né, por esse gol, faz o resultado, bota o Mirassol como o 4º melhor time nesse Campeonato Brasileiro. Numa noite, o seu João Paulo Capelanes, que o 4º melhor time do Brasileirão venceu o 4º melhor time do mundo. Isso é fato. Isso é fato. É verdade, é verdade. Bom, se você for pensar... e o mais importante no nosso... Me perdoe, burrifalo. No nosso palpitômetro, um novo líder com 95 pontos. Quem? Até o final de semana. Mas quem? Você, até o final de semana. Até sábado, quando você vai não cravar o jogo do Palmeiras e eu retomarei a liderança que lhe é minha por direito. Por direito. Aguarde, verá. É uma bobagem, a gente fica se matando com o palpitômetro e quem ganha no final das contas não leva porcaria nenhuma, né? A gente tinha que fazer uma trincada de alguma coisa, um engradado, 10 dias de folga, né? por exemplo. Como é que é? 10 dias de folga. Quem ganhar o palpitômetro tem mini férias, né? Pode ser uma boa. Mini férias. Vamos vender isso aí, já tem o Denis e o Capriotti aqui, pois é. Foi quem? O Bolão? Foi o Johnny no Bolão. A direção não vai gostar dessa história. Acho que não. Bom, daqui a pouquinho a abertura do apito final, mandar um forte abraço para todos vocês que participam por aqui. Galera falando do Fetvôlei, MB, daqui a pouquinho tem, estaremos lá. Um abraço aí pra galera, Lindo Barbosa, parabéns Mirassol. Renato dos Santos, o Manuel Gonçalves, tá falando que esse técnico do Mirassol é o novo professor Luxemburgo, é mais ou menos aí, ó. Renê Souza, Ulisses Frutuoso, Leandro Ribeiro, é a galera que participa no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Deu o Mirassol e o craque Bandeirantes é Negueba, que foi pra rede e o Rogério Assis explodiu dessa forma aqui, Brasil. Rogério Assis. Carlos Eduardo pela direita foi pra bola, ganhou da marcação, vai no fundo, cruzou, Negueba livre, escorou, é gol! Gol! Do Leão, é do Mirassol. Carlos Eduardo se esforça na direita, vai atrás da bola, evita que ela saia. Depois de sair jogando mal o Freitas, dá roubada pela ponta, disputa na marcação. Carlos Eduardo ganha, chega à frente do Thiago Silva, livre Negueba, na linha da pequena área, põe pra dentro do gol. Para fazer o gol do Mirassol, 2 Mirassol, 1 pro Fluminense. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus, todos os jogos do Brasileiro
Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra jogo duro dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Semana das Estrelas até 10 de outubro na Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. 11h06, mais uma vez um abraço especial para você, ouvinte, sintonizado no microfone de esportes da Bandeirantes. Estamos chegando, apito final, vamos até a meia-noite. E ó, não vamos ficar só em cima aqui de Mirassol 2, Fluminense 1, o Atlético Mineiro venceu o Sport também, tranquilamente, nessa rodada atrasada, que por sinal o Palmeiras também entra em campo, rodada atrasada, fim de semana, a gente vai transmitir Palmeiras e Juventude, é um Palmeiras líder, mas ainda assim um Palmeiras um tanto quanto remendado, com vários desfalques, mas ainda assim um Palmeiras forte, que vai tentar se manter ainda mais tranquilo, na boa, na manteiga, na liderança do Campeonato Brasileiro. Bom, a gente vai falar muito sobre calendário, gente, atenção. Calendário do futebol brasileiro, uma entrevista exclusiva da Bandeirantes com Júlia Velar. Simplesmente Leandro Quesada, o diretor de competições da CBF, com mudanças importantes. Ó, quem tá ouvindo a rádio e quer ficar bem informado em relação ao futebol, calendário, planos para 2026, tem que ficar com a gente, porque o Agrela bateu um papo com ele e foi um papo muito bom. E eu garanto a você que tá meio perdidinho no pagode aí, como é que vai funcionar a temporada que vem? Quando começa o Brasileiro? Vai começar antes? E os estaduais vão reduzir as datas mesmo? A final da Copa do Brasil em jogo único? Calma, que a gente vai explicar já já. Falaremos sobre seleção brasileira, até porque 11h07 da noite agora, lá na Coreia do Sul, 11h07 da manhã. É isso? Ou 10h07 da manhã? Não, 11h07. São 12 horas de diferença. 12 horas. Então, 11h07 da manhã. Felipe Kini daqui a pouquinho conosco aqui no Apito Final para poder falar bastante sobre Coreia do Sul e Brasil, que se enfrentam nesta sexta-feira, 8 horas da manhã. Leandro Quesada, vamos lá. Senhor. Eu não vou fazer gabarito com você hoje, não. Tá? Eu adoro o quadro gabarito. Mas se quiser uma nota geral, posso dar pro Mirassol, tá? Pode? Então tá bom. Se você quiser. Eu quero. Eu quero que você não só dê a nota geral do Mirassol hoje, obviamente fale do Fluminense, mas consequentemente, cara, você que tá há 300 anos no futebol, como explicar o sucesso imediato do Mirassol? Por que eu falo imediato? Pera aí, como é que é imediato? Mirassol tá aí, saindo das divisões nacionais inferiores, fez uma grande Série B temporada passada, chegou pela primeira vez na história na Série A, mas como explicar com os jogadores que chegaram, muita gente tendo aí o pensamento que foram vários refugos contratados, um investimento não tão alto apesar de uma boa estrutura, como é que o Mirassol simplesmente é o segundo melhor paulista e não será rebaixado? Passou da barreira dos 45 pontos, fica na Série A pro ano que vem. Que campanha do Mirassol histórica, Quesada. João, para não estender muito, eu acho que são vários os fatores, né? O primeiro deles é o entendimento de que você não precisa de muito dinheiro para fazer um bom trabalho. Eu sempre penso isso, sabe? E ter muito dinheiro não significa que você vá alcançar o sucesso se os jogadores não estiverem antenados com aquele determinado projeto, entendeu? Por exemplo, eu vou citar Flamengo e Palmeiras. Esses são os times mais ricos do Brasil, sobra dinheiro e não necessariamente eles serão campeões de alguma coisa. Pode ser que não sejam, né? Bom, no Brasileiro vai ser um ou outro, né? Não tem jeito. E na Libertadores a tendência é que seja um ou outro. Então, enfim, né? Pode ser que aconteça do Cruzeiro ser campeão brasileiro e de uma LDU, de repente, ou um Racing chegarem à final, né? E aí eles deixariam para trás Palmeiras e Flamengo. Mas acho que é a questão do prato de comida, né, do jogador entender que é ali que ele precisa se esforçar para seguir a carreira de futebolista. É um clube que tem uma faixa financeira que está bem longe dos grandes clubes do futebol brasileiro, mas que paga em dia. Uma pressão que é diferente de jogar em grandes clubes, de fato existe a pressão lá, óbvio, mas não se compara a pressão de jogar no Mirassol com a pressão de jogar no Santos, por exemplo, no Vasco da Gama, no Atlético Mineiro, no Corinthians, que são equipes que estão sofrendo ao longo do Campeonato Brasileiro, e uma gestão que é extremamente profissional dentro desse contexto financeiro. E a grande arrancada foi a venda do Luiz Araújo, né, Canhão? Luiz Araújo é vendido
E quando o Luiz Araújo é vendido, toda essa grana é usada para reestruturar o futebol. E reestruturar, que eu digo, é dar condições melhores para a base e para os profissionais que lá estão nesse momento defendendo as cores do time principal do Mirassol. Então, se você juntar tudo isso daí e levar gente que entenda de futebol, né? Como o Guanais, que acho que a gente precisa depois falar com mais tempo numa próxima oportunidade, e levar um Paulinho, que está se saindo muito bem, né? Porque já tem aí uma mão do Paulinho nesse sucesso atual da equipe do Mirassol. Tanto é que o Paulinho estava cotado para assumir a vaga do Fabinho Soldado no Corinthians, né? Olha só. Aquele rolo lá todo, lembra? Ele era um dos nomes, ele disse, não, por enquanto não. Deixa eu continuar aqui. Mas logo o Paulinho vai pintar no Corinthians. Pode escrever. Acho. Até pela identificação. Questão de tempo. Você pode acrescentar mais alguma coisa? Valeu, Canhão. Mas eu acho que tudo isso ajuda a gente a compreender o sucesso do Mirassol. E entrar em campo e saber o seguinte, cara, nós somos 11 jogadores aqui. E nós vamos enfrentar os outros 11 lá e vambora e ponto final, entendeu? É isso aí. E deu certo. Nota do Mirassol até aqui. O quarto melhor time do Brasileirão venceu o quarto melhor time do mundo. Nota 7,5 pro Mirassol. 7,5 pro Mirassol. Notaça. Não gostei do Reinaldo, tá? O Reinaldo me surpreendeu negativamente hoje. Ele estava desligado do jogo. Mas ele vem bem, né? Não, ele é um monstro, ele é o principal jogador, mas ele tá... Outro que eu gosto é o que não jogou hoje, o lateral, o Lucas Ramon. Bom jogador também, gosto dele. É verdade. E o que arranjou encrenca é o tal do Chico, né? Chico da Costa. O Chico Kim é bom, mas o Chico da Costa é o artilheiro aí. Exatamente. Voltar a ficar com o pezinho um pouquinho mais no chão, né, Chico da Costa? Vamos ter um pouquinho mais de humildade, vamos voltar a jogar bola. Tá perdendo o holofote, né? Hoje e não tá fazendo tanta falta aí, ó. E se tivesse em campo hoje, acho que teria feito mais do que o jogador que saiu lá, o Christian, né? O Christian Renato. Já não tinha ido bem contra o Corinthians, né? E ele inclusive sai para a entrada do Chico da Costa. Então. É isso. Seria brocado, certamente. 11h12, vamos colocar em destaque os parceiros comerciais. Na volta vamos falar de seleção brasileira também, dar um pitaquinho aí, porque tá chegando a hora. Copa do Mundo já começou no microfone da Bandeirantes, até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Vem aí um jogo histórico, dia 12 de outubro no Pacaembu, o Jogando Juntos pelo Unicef. Serão 2 jogos imperdíveis, o dos creators, que você já acompanha nas redes, e o das grandes lendas do nosso futebol. E todo o lucro será revertido para os programas do Unicef, que apoiam mais de 300 mil crianças no Brasil. Não fique de fora, garanta já o seu ingresso em jogandojuntosbrasil.com.br. Venha fazer a diferença você também. Apoio Instituto Bandeirantes. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Existe futebol americano e existe futebol americano no Disney Plus. Aqui a emoção é levada a sério. Todo jogo tem cara de final. É futebol americano com quem mais entende do assunto e com os bordões que você ama. Isso é tradição ESPN. Isso é mais que NFL. Isso é NFL no Disney Plus. Jogos exclusivos aos domingos e segundas, ao vivo no Disney Plus. Já pensou que aquela roupa ou móvel que você não usa mais pode ganhar uma nova vida? Ao doar para o Nibs Bazar, você apoia as práticas sustentáveis e ainda transforma a vida de milhares de pessoas. Para doar, você agenda e nós retiramos gratuitamente na sua casa. Acesse unibsbazar.org.br e doe roupas, brinquedos, móveis ou qualquer outro artigo em bom estado. Faça parte dessa causa. Uma peça doada, uma vida transformada. Unibs, 3 vezes eleita entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Apoio Instituto Bandeirantes. O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de 1 ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Na Bandeirantes, unidos pelo pequeno. Espaço aberto para o micro e pequeno empreendedor. Olá, eu sou o Denis Mota do Unidos pelo Pequeno e olha que legal o recado desse professor. Eu me chamo Fábio, professor e fundador do Badminton ZN, a primeira escola de badminton da Zona Norte de São Paulo. Se você quer praticar um esporte que vai trabalhar o seu corpo, a sua mente, em um ambiente extremamente inclusivo, alegre, nos procure lá no Google, Badminton ZN, que você vai encontrar nossos endereços e nosso WhatsApp, ou pelo Instagram, @Professor Badminton. Aguardo o contato de vocês e tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelo badminton. E se você também quiser participar do Unidos pelo Pequeno, manda sua mensagem pro nosso @. Quem sabe semana que vem não é você que está aqui. Siga pelo Instagram, @Rádio Bandeirantes e @Unidos pelo Pequeno. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h17, estamos de volta, tudo ao vivo, apito final, Rádio Bandeirantes. Ô, Misha, tem a trilhazinha da seleção brasileira aí? Só pra nós aqui. O Brasil aí. Brasil, tem Brasil. De novo, Brasil. Vai de novo, Brasil. Aê, garoto. Então, assim, tem o Pacheco aqui, viu, Quesada, Everton Ramos, Lucas Bueno, ouvintes da Rádio Bandeirantes, porque o Brasil joga na sexta-feira. Já estiveste na Coreia do Sul, Quessadinha? Eu já fui pra Coreia, deixa eu ver, 1, 2... 3 vezes eu fui pra Coreia. 3 vezes. Já foste pra Coreia do Sul, Everton? Não. Lucas Bueno? Eu fui. Misha, já foi pra Coreia do Sul também? Não, né? Adorei a Coreia do Sul. Eu não gostei da Coreia do Sul. Gostei. Eu não gostei, não. Eu achei muito tecnológica, limpa, sim, mas eu achei o povo coreano duro, certo? Rígido. Achei duro, né? Uma postura mais rígida comparada ao japonês, certo? Concorda comigo ou não? O japonês parece ser mais aberto, né? Cara, o coreano lembra muito mais o chinês, assim. E eu vou falar pra você, não gostei da culinária lá, gastronomia, putz, meu, negócio de carne de cachorro difícil não de é comer fácil, lá, né? difícil de comer lá. Você ainda joga no Google, né? Não tinha inteligência artificial quando eu fui, mas você joga no Google, as recomendações, você ia comer, pimenta pra caramba, velho. Chegava um momento, me dá um pouco mais de arroz na minha pimenta, viu? Que não dá pra comer, velho. Aí você fala, no spice! Via cada vez mais aquele molho vermelho, né? Mas achei realmente, assim, em termos de segurança, de tecnologia, não dá nem pra comparar, parece que é outro planeta, né? Mas tudo isso eu tô falando por quê, Leandro Quesada? Porque Felipe Killing está por lá e está nos acompanhando e vai trazer informações direto da Coreia do Sul, até porque 11 e pouco da manhã por aí, hein, Killing? Um abraço pra você, Killing! Boa noite, Capelanes. Tudo bem? Olha, eu estou 12 horas à frente do horário de Brasília, então quer dizer que aqui já é amanhã. Hoje, quinta-feira, véspera da partida entre Brasil e Coreia do Sul, e o treino acontece no estádio do jogo e entrevista com Carlo Ancelotti. A expectativa é que hoje a gente possa ter uma ideia melhor do time que ele pretende levar a campo. Ontem, os 15 primeiros minutos foram abertos à imprensa, a gente não teve muito acesso, e nesse pequeno intervalo deu para perceber um clima descontraído entre os jogadores, um clima tranquilo. Eu, na coletiva com o Estevão, perguntei sobre o clima da seleção brasileira, com o Militão também, e os dois me disseram sobre a importância de Ancelotti para ter esse clima. É um treinador que sabe administrar muito bem o vestiário.
Ele ainda não conseguiu treinar com o elenco completo. O Joelinton teve um problema na conexão 19 seleções vindo da Inglaterra, classificadas para a desembarcou Copa, em Seul, mas não chegou a tempo para o treino desta quarta-feira. O Bruno Guimarães chegou em cima da hora, treinou ali de forma mais leve, participou do aquecimento, e a expectativa é que Carlo Ancelotti leve a campo pelo menos uma formação ofensiva, com o Vini, o Rodrigo, o Matheus Cunha e o Estevão lá na frente. Pelo menos esse foi o esboço que ele levou a campo ontem, mas os 11 titulares ainda a gente não sabe. O goleiro Bento já mesmo revelou na entrevista que deu aqui em Seul que deve ir a campo contra a Coreia do Sul, e aí o Hugo, goleiro do Corinthians, deve jogar contra o Japão em Tóquio. Todos os ingressos foram vendidos, expectativa de mais de 60 mil torcedores no estádio Copa do Mundo em Seul, que recebeu 3 jogos do Mundial em 2002, que o Brasil foi campeão. O Brasil não jogou por aqui e há todo um clamor popular, né? Os coreanos realmente estão ansiosos em ver a seleção brasileira, eles acompanham os campeonatos europeus. Vi muita gente com camisa do Vinícius Júnior e, claro, do Richarlison. E tem um motivo, né? O Richarlison, jogador do Tottenham, onde por muitos anos atuou a estrela nacional, o Son, atacante, que agora está no futebol americano. E ele é o principal nome desse time da Coreia do Sul, vai ser o capitão. E aí amanhã a gente tem essa partida. Mas hoje a missão é tentar desvendar os 11 que vão a campo amanhã. Infelizmente, só 15 minutos abertos à imprensa na atividade de hoje, mas vamos ver se pelo menos na coletiva o Ancelotti dê mais sinais dos 11 que devem entrar em campo amanhã. Grande abraço, Capelanes. Obrigado, Killing. Valeu, um abração pra você aí, boa sequência de trabalho. Quem sabe até como destaque final, dá uma projetada. Você e o Everton Ramos aí, seleção brasileira. Vamos lá, minha rapaziada. Bom, o Hugo vai ficar pro segundo jogo, né? Vai escalar o Bento, não dá. A gente quase matou aqui a escalação, né? Porque o Bruno Guimarães só não vai jogar por causa desse atraso. Então a ideia era Bruno Guimarães, Paquetá e o Casemiro como primeiro volante ali, né? O homem à frente da zaga, no meio-campo, e o ataque com as presenças do Vini, do Rodrigo e mais um. Esse mais um seria o Estevão. Sem o Bruno Guimarães, o Matheus Cunha vai fazer esse papel aí, entendeu? Ora como meia, ora como atacante. Tem muita gente que não gosta. Nossa, eu suporto isso. Eu acho que não é a posição dele. Nós temos um problema seríssimo. O cara joga de volante, de meia, de centroavante, de ponta. Mas esse é o maior problema da nossa seleção. A gente não tem o homem da criatividade. A gente não tem o Arrascaeta, por exemplo. A gente não tem. Neymar do passado. A gente não tem o Neymar da Copa de 2022, que eu acho que fez uma boa Copa e fez uma grande partida contra a Croácia. Infelizmente, a gente viu o que aconteceu, né? Errou em não ter batido o primeiro pênalti, né? Porque o craque do time tem que bater o primeiro pênalti, como o Messi e o Mbappé fizeram nos jogos da França e também da Argentina. Mas, enfim, é o que nós temos. Vai servir para quê? Vai servir para algumas observações. O Ancelotti tá tendo contato com os jogadores, isso daí não tem preço, não é? É preciso ter contato com os jogadores e vai pegar 2 escolas que são escolas tradicionais na Ásia e que vira e mexe estão em Copas do Mundo, né? A Coreia do Sul tá vindo de Copa desde 86. De 86 para cá, a Coreia do Sul disputou todas as Copas do Mundo. E o Japão também se transformou numa seleção experiente nos últimos anos aí. Coreia do Sul caiu pra gente nas oitavas. Muita correria, muita disposição física, muita disposição tática. Na Coreia, uma influência forte da Alemanha. No Japão, uma forte influência durante um determinado tempo do futebol brasileiro também. Acho 2 bons amistosos. O Brasil tem feito bons amistosos nos últimos anos contra sul-coreanos e japoneses. Eu espero 2 bons amistosos na sexta e também na terça-feira. E são dois adversários que podem, num sorteio no dia 5 de dezembro, pintar, por que não, num grupo da seleção brasileira. Claro que sim. Então, eu acredito que ele não vai fazer isso, que o Ancelotti não vai fazer isso, vai optar ali pelo mais esperado, mas eu gostaria que ele testasse principalmente uma dupla no ataque, tá? Qual? Luiz Henrique e Igor Jesus. Isso não vai acontecer, mas eu queria esse teste. Na direita, o Luiz Henrique ao invés do Estevão e o Igor Jesus de ponta. Sei lá, achei tudo tão esquisito com o Luiz Henrique, velho. Vai pintar na Copa, vai pintar no segundo tempo. Foi jogar na Rússia, porque tava, sei lá, era suspeita ali, aí ninguém averigua nada, aí não sai informação, aí você fica com aquele compasso de espera, aquele pé atrás com o jogador.
Enfim, rápido. Para você, Everton Ramos, o Brasil entra entre os 5 favoritos a título da próxima Copa? Não. Para você, Quesada? Entre os 5. Eu acho que a França, a seleção de Portugal, Espanha, Argentina. Espanha. Eu não coloco mais a Argentina, não, viu? Ô, louco. Opa, não. Vai por mim. Ô, louco. Argentina sem o Messi em alto nível? Como assim sem o Messi em alto nível? O Messi vai jogar a Copa, mas sem o alto nível, né? Que isso, Quessadinha. Eu tô falando pra você. Então Me você ajuda, me cobre pô. depois. Não, tudo bem. Quessadinha. Você tá perguntando a minha opinião, eu tô dando a minha Messi, opinião. velho. Eu acho que o Brasil hoje é a 6ª força mundial. 6ª força. Tá atrás de Argentina. Não que a Argentina seja a primeira, mas é a campeã. França, Espanha, Portugal e Inglaterra. E vou te falar a parada, é pau a pau com a Alemanha. É por isso que eu não botei a que Alemanha. Pouco se fala, mas também daquele supra-sumo. E eu Holanda. vou te falar, eu ia falar da Holanda Holanda hoje, aí. eu tava vendo a provável escalação da Holanda, irmão. É praticamente assim, de 11, 9 jogadores que jogam em grandes clubes e que vivem bom momento. E o maior dele joga no Corinthians, pô. Pera aí, pô. Ele não era os 9. Pera aí, pô. O maior artilheiro da história da Holanda, me ajuda a te ajudar Mas aí, aí até Michel. o Neymar é o maior artilheiro da história da seleção brasileira e não é peraí, melhor que o você Pelé, que o comparando- Garrincha. Você lá. tá comparando o Neymar com o Não, Memphis? você tá levantando os números do lá, eu tô Não, levantando não, os números não, de não, cá, não, uai. o Memphis Seu tá argumento é que o jogando Memphis aí. é o maior artilheiro. Tudo bem, então ele é o maior. Então o único Neymar problema é o do- maior artilheiro, mas não é maior que o Pelé. O único problema do Memphis, mas eu não tô dizendo nada disso, você tá indo pra outra discussão. Neymar o ou Pelé? Problema, deixa eu pensar, eu te respondo amanhã. O único problema do Memphis é que ele perde o passaporte, é só isso. Mas você também é chato, ele perdeu o passaporte, Quessadinha. Você nunca perdeu nada na tua vida, Quessada? Não. Eu nunca perdi nada. Já perdeste a dignidade alguma vez? Não, eu não, mas conheço amigos bem próximos que perderam várias vezes a dignidade. É, amigo. Inclusive para E pessoas bem próximas mas também, bem né? próximas, O Egito é a 19ª seleção classificada para a Copa do Mundo, tá? Você lembrou do Salah aí, jogador do Liverpool. É um cara fundamental para esse sucesso do Egito que vai para mais uma Copa do Mundo. Legal, parabéns à seleção do Egito. Uma Copa do Mundo com algumas novidades, né? Dentre as quais, por exemplo, a Jordânia estará lá e Uzbequistão. 2 novidades aí na próxima Copa do Mundo. Curioso, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vai virar tendência agora isso. As seleções sem muita representatividade, mas vai 48 que... seleções. 48 E seleções. 2030 tá sentadinho aí, né? Tô. 64. É verdade. Mas não vai aumentar o número de jogos esse caso, né? Não, porque aí classifica só campeão e vice. Exatamente. Quessadinha, bom descanso, viu? Eu vou ficar aqui até o final com você. Então tá bom. Everton, quer descansar ou quer Quero ficar? uma carona depois. Eu vou ficar também. Não tá vê de hora de ir bicicleta embora, não, né? né? Não, tô de carro. É. Tá de Vem carro, de irmão? bicicleta, pode pegar o Uber pra gente aí. Não, vou pegar a carona com você. Vamos colocar então os parceiros comerciais. Na volta, vamos ouvir, sabe quem? Júlio Avelar, diretor de competições da CBF, já exclusivo na Bandeirantes. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Vem aí um jogo histórico, dia 12 de outubro no Pacaembu, o Jogando Juntos pelo Unicef. Serão 2 jogos imperdíveis, o dos Creators, que você já acompanha nas redes, e o das grandes lendas do nosso futebol. E todo o lucro será revertido para os programas do Unicef, que apoiam mais de 300 mil crianças no Brasil. Não fique de fora, garanta já o seu ingresso em jogandojuntosbrasil.com.br. Venha fazer a diferença você também. Apoio Instituto Bandeirantes. A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora. Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br. Hora de consórcio, bora conquistar. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar.
Desacelere. Seu bem maior é a vida. O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Maravilha, estamos de volta, apito final, Rádio Bandeirantes de quarta para quinta-feira, hein? Estamos quase invadindo a quinta-feira de TBT, então prestem atenção no apito final. Já colocamos muita participação da galera que nos acompanha pelo WhatsApp, que nos ouve também, nos assiste pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Então agora, gente, eu quero chamar a atenção dos ouvintes, porque terminou a rodada, né? Quer dizer, são jogos atrasados, o Atlético Mineiro já ganhou, nós transmitimos com o Canhão o jogo do Mirassol e Fluminense no Maião, e a gente vai fazer a mesma coisa ao longo da semana. Tem jogo de seleção brasileira já no final de semana, aí nessa reta final de semana, sexta-feira contra a Coreia do Sul, semana que vem, terça, tem contra a seleção japonesa. É o Brasil se preparando nesses amistosos, projetando a próxima Copa do Mundo. Por falar em seleção brasileira, calma, torcedor, eu não vou falar de seleção brasileira agora. Já falamos há pouco com o Felipe Killing, trazendo as informações direto da Coreia do Sul, mas eu quero chamar a atenção, a tua atenção, ouvinte, você internauta, você que é apaixonado pelo nosso futebol e você que tá mais ou menos entendendo, ou talvez até meio perdido com as mudanças do calendário do futebol brasileiro. Nós tivemos recentemente uma entrevista exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes com o Júlio Avelar. O Júlio Avelar, que trabalha como diretor de competições da CBF. O Samir Chaldi chegou, novo presidente, e começou a fazer algumas mudanças. Por exemplo, ele reduziu as datas dos estaduais, teremos menos jogos. O Campeonato Brasileiro começa já no primeiro mês do ano, reta final de janeiro, começo de fevereiro, já começa o Campeonato Brasileiro. E na final da Copa do Brasil nós não teremos mais jogos de ida e volta. Jogo único. Então presta atenção, você que tá na madrugada, indo pra balada, voltando do trampo, indo se divertir, voltando do jantar, não importa, você que tá perambulando, trabalhando aí pelas ruas de São Paulo ou de qualquer outro lugar, preste atenção para você ficar muito bem informado sobre as mudanças do calendário do futebol brasileiro a partir de 2026. Tudo isso nessa entrevista exclusiva que a Bandeirantes fez com Júlio Avelar, na condução do Guilherme Agrela. Bora acompanhar! Maravilha, na programação da Rádio Bandeirantes, conversando com Júlio Avelar, diretor de competições da CBF, que recentemente anunciou e explicou tudo sobre o novo calendário de 2026 do futebol brasileiro masculino profissional. Júlio, um abraço para o senhor, obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. E a minha primeira pergunta vai em direção justamente a essa mudança de calendário e o planejamento em relação a isso. Essa ideia das alterações de um novo calendário partiu do novo presidente Samir Chaldi ou já era uma proposta anterior juntamente com o seu trabalho dentro da CBF? Júlio, um abraço. Bom, primeiramente, um abraço aí, Guilherme, Vale, prazer estar aqui com vocês, com todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes.
É uma satisfação enorme poder estar aqui contribuindo, né, explicando um pouco mais dessas mudanças, né, que o presidente Samir anunciou aí essa semana. Bom, primeiro que essa pauta de mudança do calendário, né, ela já era um desejo do presidente, tá? Então isso foi um objetivo traçado pelo presidente assim que ele assumiu a presidência, tá? Obviamente, a diretoria de competições ela já tinha algumas ideias, né, de mudanças que seriam benéficas para o calendário do futebol do Brasil, e a construção dessas ideias, né, o trabalho, né, é um trabalho em conjunto, né, um trabalho esse capitaneado pelo próprio presidente Samir. Então, o presidente Samir participou ativamente, né, com ideias, contribuindo com algumas inovações, né, para tudo em prol dessas mudanças que foram anunciadas. Então, acho que o grande condutor dessas mudanças foi o presidente Samir Chaves. Maravilha. E claro, Júlio, que para tudo isso acontecer, houve conversas com os presidentes das federações, com as federações que mandam também no futebol brasileiro. Houve mesmo essas conversas? Como foi todo esse processo? E teve algum ou alguns presidentes que se opuseram a isso, que não concordaram e mesmo assim foi de fato feita aí essas mudanças? Ou todos concordaram? Foi unânime a decisão? Bom, primeiro que a decisão de se mudar, né, foi um ato de coragem do presidente Samir, né? A gente já vinha alertando, né, sobre a necessidade de se fazer uma readequação do calendário há algum tempo, né? E o presidente Samir, quando ainda não presidente, já sabia disso. E outras federações também sabiam dessa necessidade. O trabalho é um trabalho de construção, um diálogo frequente com todas as federações. As federações, sim, elas participaram, né, da construção, também muito diante da necessidade, eles entenderam a necessidade e qual é a realidade do calendário brasileiro. Então, quando o problema é um problema que ataca, né, tanto aqueles clubes que jogam mais, né, e quanto aos clubes que não têm tanto calendário. Então, tudo isso foi dialogado bastante, né, capitaneado pelo presidente Samir, e temos aí o resultado do que foi anunciado na quarta-feira. Júlio Avelar conversando com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, diretor de competições da CBF. Então, Júlio, se o senhor me permite, eu gostaria de tirar algumas dúvidas aqui com o senhor, até para esclarecer tudo para o ouvinte da Bandeirantes que talvez não tenha entendido exatamente essas novas mudanças, todas as nuances de tudo isso. Vamos lá. Minha primeira pergunta, meu primeiro questionamento é o seguinte: os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro podem disputar as Copas regionais? Então a Copa Sul-Sudeste, uma nova competição aí agora com esse novo calendário, Copa Centro-Oeste, Copa Verde, Copa do Nordeste, Copa Norte, enfim. Eu pergunto porque, por exemplo, Corinthians e Santos hoje, né, correm risco aí de não se classificarem para nenhuma competição Conmebol, a exemplo do Vasco da Gama, do Internacional. Eles também poderiam jogar essas Copas ou elas são feitas só para os clubes de menor expressão com menos jogos no calendário? Bom, eu acho que essa é uma ótima pergunta, Guilherme. A vaga para essa competição ela é concedida, né, através de um resultado desportivo obtido dentro da federação estadual. E esses clubes que você mencionou, ou qualquer clube, quando ele receber o direito de participar, ele pode optar ou não por participar desse campeonato. E aí isso está muito diretamente ligado, né, ao projeto desportivo desse clube, qual é o anseio desse clube. E aí eu acho que uma série de perguntas eles podem fazer, né, ou eles podem ter, né. Eu já estou garantido na Copa do Brasil no ano que vem, levantar o título da Sul-Sudeste, por exemplo,
é um anseio que o nosso clube tem. Então, acho que essa pergunta é muito mais para os clubes do que propriamente até para a CBF, né? Nós entendemos que criar essa competição era interessante, temos demanda, clubes externaram interesse em participar dessa competição, então eu acho e espero que o resultado seja satisfatório. Em relação ao Campeonato Brasileiro de 2026, que terá início ali no finalzinho de janeiro, dia 28, imagino eu que essa decisão tenha sido muito baseada na Copa do Mundo, né, que vai ocupar ali 39 dias do calendário. Para 2028, para a sequência aí, ao longo das próximas temporadas, o brasileiro deve se manter no início de janeiro. E aí eu coloco outra pergunta em cima também, Júlio, se o senhor me permite. Esse conflito de jogos entre Campeonato Brasileiro e estaduais não poderia ter sido evitado? Não haveria outra forma de melhorar o calendário e evitar esse conflito de estadual com o brasileiro nesse momento? Não, perfeito. Bom, vamos lá. Sim, o calendário, né, de 2026 ele é afetado pela Copa do Mundo, assim como o calendário de 27 pelo Mundial Feminino, Mundial esse sendo jogado aqui no Brasil, né, o que utiliza uma série de estádios de clubes da Série A. Assim como em 28 teremos Copa América, e em 29 teremos também, né, o Mundial de Clubes, ou seja, em ciclo permanente, os meios de ano serão tomados ou são tomados por competições internacionais. E era interessante, ou melhor para todo mundo, que se proteja os meios dos anos para que os atletas possam disputar essas competições, que ninguém fique, os seus clubes não sejam desfalcados, e quando estiverem jogando essas competições internacionais, quem não está jogando pode estar de férias. Bom, posto isto, né, e temos de observar também que há um movimento nos últimos anos, né, de aumento da duração dessas competições. A Copa do Mundo aumentou de tamanho, ela tomava 29 dias, passou para 39 dias, aumentou o número de equipes, né. Temos aí a Copa América já algumas discussões de possíveis aumentos, né, de participantes, que pode influenciar na sua duração. Isso sim exerce pressão no calendário nacional, o que nos requer fazer uma revisão de datas. Bom, em relação à Série A no início do ano, né, em conversa com as federações estaduais, o que foi externado foi que para eles era mais interessante manter a duração da competição. Competição essa que sempre nos últimos anos tem se iniciado em janeiro e terminando em março. Até porque os contratos de trabalho dos jogadores são de 3 meses. Então, por isso, optou-se por começar o Brasileiro Série A mais cedo, no final de janeiro, né? Termos 4 datas do Brasileiro dentro dos estaduais, né, e fazer uma coexistência dessas duas competições. Poderia ter sido feito diferente? Poderia. Poderíamos chegar e fazer o estadual jogando quarta, domingo, direto, mas isso poderia trazer algum problema em relação aos contratos de trabalho dos jogadores, assim como a duração da competição seria afetada, o que poderia afetar diretamente contratos, né, de algumas federações estaduais com seus detentores. Júlio, então, só para deixar claro, os presidentes, né, das federações, e claro, também envolvendo os clubes, concordaram em jogar o brasileiro concomitantemente ao estadual, é isso? Sim, os presidentes de federação externaram o desejo de que a duração do campeonato de janeiro a março era importante. Maravilha. Sobre a final da Copa do Brasil em jogo único, por exemplo, também houve um consenso, porque muita gente reclama, aí eu digo até mais de torcedor muitas vezes, né? Questão de deslocamento, de campo neutro, né? Sobre final única de Libertadores e Sul-Americana. Final única da Copa do Brasil também houve um consenso, não digo unanimidade talvez, mas consenso de que seria melhor em jogo único a partir de agora. Sim, esse foi um tema que foi bastante discutido, né? Todos os temas foram discutidos, mas esse em específico foi bem discutido.
O entendimento é que se fazer uma final única como último jogo da temporada, né, finalizando o calendário do futebol do Brasil, era interessante por vários aspectos, né? Até porque uma final, ela é uma final, é um jogo de final, né? Então pode fazer uma festa, né, muito grande, receber, né, público de todos os cantos do Brasil. A gente entende que qualquer mudança no começo ela pode gerar um desconforto, mas vamos observar, né, como se comporta, né? Após realizarmos, né, a final única, e a gente pode avaliar, porque tudo pode ser avaliado também. A Conmebol, quando ela introduziu a final única, ela recebeu muitas críticas, e hoje é um modelo de sucesso para ela, né? Se você pensa na Copa do Mundo da FIFA, a final é única. A Champions League da UEFA, a final também é única. E todos souberam trabalhar esse produto de uma maneira eficiente, eficaz, para que se tenha um ótimo resultado, e não estou falando de resultado financeiro, não. Estou falando de resultado para o torcedor. Então, acho que é importante aí essa mudança que a CBF fez. Júlio, só prometo que é a última pergunta em relação à final da Copa do Brasil, porque na Europa, por exemplo, o poder econômico é diferente, né, da maioria do povo brasileiro, e também a questão do deslocamento, metrô lá, você pega trem para mudar de país, por exemplo. No Brasil, com as dimensões continentais que o nosso país tem, ainda assim, vocês enxergam, a Conmebol enxerga como favorável mesmo a final única, considerando toda essa diferença, essa disparidade financeira e até territorial dos países? Olha, eu acho que existem possíveis sedes que são bem supridas de conexões, sejam aeroviárias ou rodoviárias. Eu acho que o fato de se dar uma previsibilidade maior entre o prazo de definição da sede e a realização do jogo, isso é um fator importante, porque pode-se estudar uma série de maneiras para melhorar o acesso das pessoas, né, à partida. Eu acho que isso não seria um fator limitador, não, da maneira que você está colocando. Mas acho que tem que ser testado, né? E depois avaliado, né, se de fato foi positivo essa experiência ou não. Maravilha. Estamos na linha com Júlio Avelar, diretor de competições da CBF. Júlio, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. E para a gente já encaminhar ao final da entrevista, eu sei que tem muito trabalho pela frente por parte do senhor e de toda a CBF. Só em relação ao impedimento semiautomático. Ele ainda está em fase final, né, de desenvolvimento para aplicação a partir do ano que vem. O impedimento semiautomático será utilizado apenas na Série A do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, ou nas demais divisões, nessas Copas regionais? Como vocês planejam utilizar o impedimento semiautomático a partir do ano que vem? Obrigado pela pergunta. O presidente Sarney, no seu discurso de posse, ele já anunciou, né, a implementação do semiautomático para o ano que vem. Num primeiro momento, o impedimento semiautomático seria disponibilizado para a Série A, né, e aí, obviamente, seria um primeiro ano, e depois avalia-se, né, a extensão disso, mas em princípio para a primeira divisão do futebol do Brasil. Maravilha. Sobre o desafio de vídeo que foi testado este ano, tanto na Copa do Brasil Feminina quanto na semifinal da Copa Paulista, é um plano de vocês mesmo, um outro recurso a ser utilizado, por exemplo, nas Copas regionais? Então, impedimento semiautomático e o VAR tradicional na primeira divisão dos clubes de elite, né? E nas outras divisões inferiores e Copas regionais, o desafio de vídeo, ou não tem esse planejamento ainda? Não, o desafio de vídeo ele está em fase de teste. A CBF, né, sob a liderança do presidente Sarney, ela se prontificou a fazer parte desses testes esses que são conduzidos pela própria FIFA. Tá? Fizemos na Copa do Brasil Feminina, fizemos também através da Federação Paulista na Copa Paulista. Aguardar um pouco mais para ver o desenvolvimento da ferramenta e a implementação, lembrando que nós temos que seguir
regras da IFAB e da FIFA. Então, acho que aguardar um pouco mais os resultados, né, desses testes e as orientações que serão passadas para a gente a partir da IFAB e da FIFA. Júlio Avelar conversa com a gente na Rádio Bandeirantes. A última pergunta, até para cumprir com o nosso horário, né, Júlio? Eu sei que são 15 minutinhos, mas a última pergunta eu te prometo em relação ao futebol feminino e futebol de base. Há um planejamento ou conversas, discussões para um novo calendário ou mudanças, aí, alterações nos calendários dessas duas modalidades do nosso futebol no Brasil também? Não, com certeza. Tanto o futebol feminino quanto o futebol de base, nós anunciamos uma série de mudanças, né, ao longo dos anos, no ano passado, né, no início desse ano, na verdade. A gente anunciou um aumento, né, tanto de número de partidas no feminino e no futebol de base, na ordem de 50% se compararmos os anos de 2024 para 2026. E, sob a liderança do presidente Samir, nós estaremos revisando, né, sempre, todas as competições, todos os calendários, sempre buscando, né, uma maior eficiência, um maior desenvolvimento de atletas. Então, podem ter certeza que os olhos aqui estão bem abertos e as mangas, né, bem dobradas aqui, porque trabalho aqui que não falta no futebol do Brasil. Júlio Avelar, diretor de competições da CBF, nos atende gentilmente aqui na Rádio Bandeirantes. Júlio, um abraço ao senhor, muito obrigado por conversar com a gente, por esclarecer aí algumas dúvidas que podem ter sido, que certamente foram sanadas pelo senhor em relação ao calendário a partir do ano que vem e ao longo das próximas temporadas aí no futebol brasileiro, profissional masculino e também, como o senhor acabou de dizer, no futebol feminino e de base aqui do nosso país. Um abraço ao senhor, bom trabalho aí pela frente, porque como o senhor disse, tem muita coisa pela frente. Júlio, abraço. Grande abraço a todos aí, obrigado pela oportunidade. Maravilha, acho que você ficou muito bem antenado nessa entrevista que o Guilherme Agrela conduziu de forma muito bacana com o Júlio Avelar, diretor de competições da CBF. E por falar em Guilherme Agrela, gente, é o seguinte... Como muito ouvinte pede, eu faço questão sempre de atender. Acho que o bacana da Rádio Bandeirantes é ter cada vez mais a proximidade do ouvinte e falar, ouvinte, internauta, o que você quer ouvir aí nessa reta final? Muitas vezes na madrugada a gente acaba fazendo muita brincadeira aqui, tirando onda, até porque tá tudo muito chato, não pode falar mais nada, então a gente aproveita a madrugada para trocar uma ideia mais na resenha com o ouvinte. E aí, recentemente, muita gente falou o seguinte, Capela, aos domingos, vocês sempre colocam no Domingo Esportivo Bandeirantes e no Concentração matérias especiais. Na madrugada, você podia também repetir algumas das matérias. E a gente aproveitou para separar uma épica. Porque assim, eu vou falar a verdade, eu vivo muito da nostalgia. Eu amo acompanhar a história, ver jogos antigos, ler um pouco mais sobre a história, porque o futebol brasileiro não à toa é pentacampeão no mundo e a gente tá buscando agora o Hexa, muito pelo que fizeram lá atrás os craques do passado. E o Agrela vai trazer agora uma matéria especial. Já que vocês pediram, bora acompanhar. Você quer conhecer um pouco mais sobre a Copa do Mundo de 1970? Com vocês, uma matéria brilhante, especial do Agrela, falando sobre o título que para muita gente a maior seleção de todos os tempos conquistou. Acompanhe aí. É hora de homenagem, torcedor. Bateu a Paquete, rolou para Pelé, atenção, Pelé para Carlos Alberto, livre, olha a bomba para o goleiro! Carlos Alberto, Rivelino, Jair, Pelé, Carlos Alberto, aumenta o placar. O que é a perfeição? Será que algo na vida real consegue atingir tal nível? Tal estado de glória insuperável? Ainda mais se tratando de seres humanos, o significado de perfeito é quase que oposto à espécie. Mas um determinado grupo de 22 jogadores de futebol ultrapassou os limites mundanos. Com união singular, harmonia delirante e combinação mútua,
a seleção brasileira tricampeã do mundo respondeu ao questionamento: o que é a perfeição? O Brasil da Copa do Mundo de 1970. Nas eliminatórias para aquela Copa, campanha irretocável. 12 pontos em 6 jogos disputados sob o comando do técnico e jornalista João Saldanha. Um gênio, mas que perdeu seu cargo à frente da seleção nacional após a classificação para o maior campeonato do mundo já à época. Entre os motivos, uma divergência com o então presidente de um Brasil regido pela ditadura militar, Emílio Médici. O mandatário do governo queria Dadá Maravilha na Copa e Saldanha bateu o pé em 1970. O Brasil tem 80 ou 90 milhões de torcedores e gente que gosta de futebol. É um direito que todos têm. Aliás, eu e o presidente e eu, temos muitas coisas em comum. Somos gaúchos, somos gremistas, gostamos de futebol e nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time. 2 semanas depois, chega ao comando da seleção Mário Jorge Lobo Zagallo. Campeão do mundo como jogador em 58 e 62 e destinado ao tri, estando à beira do gramado. Um dos principais nomes daquela seleção brasileira, Tostão, relembra a passagem de bastão de Saldanha para Zagallo em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. A seleção fez uma eliminatória espetacular com o João Saldanha. Né? Depois, mais próximo da Copa, no ano da Copa, começaram a haver alguns problemas, a seleção teve alguns treinos, jogos ruins. O Saldanha vivia um problema também com a ditadura, por causa das suas posições políticas, e os ditadores não queriam a presença dele. Então, uma série de motivos, ele acabou saindo, entrou o Zagallo. O Saldanha era um jornalista, né, que todo mundo sabe, humanista, uma pessoa espetacular e tudo, mas não era um técnico estrategista, como era o Zagallo. Naquele elenco que viveu essa transição também estava o lateral direito Zé Maria, ídolo de Corinthians e Portuguesa. Nós tivemos momentos difíceis, que foi a transição do Saldanha, né, para o Zagallo, mas foi uma experiência muito boa, porque o Saldanha trouxe assim uma sensação de disposição dos jogadores, né? Quando ele escala a seleção e fala, meu time é esse. E nós temos os reservas que vão ter que batalhar para conseguir a sua posição. Isso daí motivou muito o grupo, sabe? Aqueles que tinham oportunidade, queriam oportunidade, que buscavam oportunidade. Em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Há 3 meses da Copa, iniciava-se a trajetória de um dos maiores times de futebol de todos os tempos. Com visita de João Saldanha e sequência de trabalho de Zagallo, os jogadores da seleção brasileira se apresentaram 4 meses antes do início da competição na cidade de Guanajuato, no México. A ideia foi do oficial da Marinha Brasileira, Lamartine da Costa, que previa a preparação especial, com foco na parte física. Até a altitude da cidade, de mais de 2.000 metros, foi um fator determinante para a escolha do local. Zagallo teve tempo para colocar as suas ideias em prática, para treinar e mudar a equipe, alterando jogadores e posições, como conta Zé Maria. Quando o Zagallo assumiu, ele fez algumas modificações, né, modificações que de uma certa forma não foram assim satisfatórias para os jogadores, né, mas ele acabou acertando o time. Veio com aquela suposição de esquema dele, não do ponta fixo, tirou o Edu, pôs o Rivelino, fez aquela modificação com o Clodoaldo, né, que mudou a história do meio de campo, que deu mais liberdade para o Gerson ficou flutuando. E o Joel Camargo, né, aquela substituição do Clodoaldo no meio de campo e o retorno do Piazza como zagueiro. Né, foi uma experiência nova que deu certo. No final das contas, a equipe se uniu em uma competição sadia
e em prol de um único objetivo. O grupo era muito unido, a gente discutia bastante, a gente falava muito. Gerson, Carlos Alberto, o pessoal que tinha o Félix, o saudoso Félix, e isso daí fez com que o grupo se agrupasse de fato, né? E a busca, né? O objetivo era conquistar o campeonato. E graças a Deus a gente conseguiu manter essa serenidade, né, dentro do grupo, sem problemas, e chegamos como chegamos, né? Chegamos bem, com uma evolução muito boa dentro de campo. E aquele que estava batalhando para buscar uma posição tinha que trabalhar treinando. E o resultado final foi, como o Tostão faz questão de dizer, espetacular. E a seleção foi espetacular, né? Do ponto de vista individual, coletivo, foi uma seleção, muitos apontam como a maior seleção de todos os tempos. Foi realmente um time que ganhou e encantou, né? Preparação feita pensando em vencer a Copa do Mundo, no México. A época é disputada por 16 seleções. E no grupo C da competição, o primeiro passo foi dado no dia 3 de junho, contra a Tchecoslováquia. Vitória por 4-1 de virada, e com o quase gol que o Pelé não fez, por parte do próprio. Assim começou a esperança brasileira. E homens do time da Tchecoslováquia, atenção, partiu o Ribelino, tirou, gol de Ribelino para o Brasil, cobrou uma falta, uma tentativa para o goleiro, a falta chutou, que beleza de gol, meu Deus, que maravilha, fez Jair com a bola, passou por meio mundo, entrou na direita, chutou onde o goleiro não esperava, mas o quarto nunca foi. Na segunda partida, os guerreiros ingleses pela frente. Um jogo dificílimo, como recorda Tostão. A Inglaterra, para lembrar, era campeã de 66, e quando começou a Copa, a favorita para ganhar o Mundial era a Inglaterra. Era praticamente o mesmo time da Copa de 66. O Brasil foi muito bem marcado, o jogo estava 0-0, e aí teve aquele gol do Jairzinho, que a jogada começou comigo, eu fiz uma jogada individual, dei para o Pelé, que deu para o Jairzinho, fez o gol, o Brasil ganhou de 1-0, mas foi um jogo muito difícil, teve uma grande defesa do Félix, no final do jogo. 1-0 com gol do furacão Jairzinho. Defesa emblemática do goleiro inglês Gordon Banks, encabeçada de Pelé. Outra defesaça, agora do goleiro brasileiro Félix, em nova cabeçada. Desta vez do atacante inglês Francis Lee. No final, deu Brasil. Ele vai cruzar na boca do gol, cabeceia Pelé. Espetacular a defesa de Banques. Um cruzamento sensacional de Jair. Uma esplêndida cabeçada de Pelé. E Banques milagrosamente apareceu. Cruzou de primeiro com perigo, pode cabecear. Espetacular a defesa. E depois, quando sobrou o rebote, Félix foi para o balão. Pode que saiu de arrancar o gol, bateu para Pelé. Ajeitou, dominou, rolou para Jair, depois chutou. Suspendeu na esquerda para Cooper. O árbitro olha para o seu cronômetro, apita. Fecha-se as cortinas e termina o espetáculo. Vitória brasileira. Diante da Romênia, problemas à vista. Com vários desfalques, Zagallo teve que mudar o sistema tático da equipe. No final, 3-2 para o Brasil, para fazer a melhor campanha da fase de grupos da Copa. Cruzou para a boca do gol, entrou o Tostão, valeu, entrou. Gol! Esgota-se o tempo regulamentar. Termina a série de Guadalajara para o Brasil. Brasil classificado, independente do resultado de amanhã, como o primeiro do grupo de Guadalajara. Mata-mata. Jogo único. Pressão total. E o esquadrão do Brasil contava com muito apoio de brasileiros e mexicanos, como conta Zé Maria. Além dos brasileiros, os brasileiros conquistaram os mexicanos, né? E a gente sentia que se o México não chegasse, como não chegou, a torcida viraria e voltaria para o nosso lado. E foi exatamente o que aconteceu.
além dos brasileiros, um monte de brasileiros praticamente de todo o país, né? Incentivando, apareciam na concentração diariamente, iam lá e cobrando e querendo ver um espetáculo, e foi o que aconteceu. Eu acho que o apoio externo também favoreceu muito o trabalho, né? O respeito que havia, porque quando a gente ia treinar não podia entrar, eles não entravam, quando podia eles entravam, então foi um negócio muito bem afinado, né? Quartas de final. Duelo de brasileiros contra um outro brasileiro. Didi era o técnico da seleção peruana. Fez história ao colocar o Peru em sua segunda Copa. Mas não foi páreo para o Brasil. 4-2, vaga na semi, e dava para sentir que o título estava se aproximando. Passou para Jair, o goleiro saiu, Jair passou pelo goleiro, vai sair o outro gol, atacando aqui, peruano, dominando Eládio Reis. O árbitro levanta o braço e apita. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo de Guadalajara. Brasil ganha, outra vez sorrindo a torcida brasileira. Estamos perto da Copa de 70. Estamos sentindo a sua beleza. Brasil e Uruguai. O jogo mais difícil da competição. Quem me surpreendeu foi o Uruguai. O jogo do Uruguai foi o jogo preponderante para que a gente pudesse chegar. A jogada, o trabalho feito pela direção, pelo departamento do Zagallo, né? Aquela mudança que ele fez impressionante, fazendo com que o Clodoaldo, que era o volante, fosse mais para frente e liberasse o Gerson para trás, aquilo ali fez uma revolução dentro do time, né? E o Clodoaldo acabou fazendo aquele gol no final do primeiro tempo, que foi praticamente o estupim. Ali a seleção sentiu, nós sentíamos que não tinha jeito. A seleção tinha se engrenado e dali para frente os outros adversários que tinham que temer a gente. Antes marcado para a Cidade do México, mas alterado para Guadalajara a pedido do Brasil. O primeiro encontro das seleções em Copas depois do Maracanazo, em 1950. Era um jogo que tinha aquela marca de 50. Isso daí foi colocado para que a gente entendesse, né? Mas já tinha passado, era um jogo passado. Pressão enorme, que não mudou em nada o favoritismo do time que jogava por música. De virada, 3-1 no estádio Jalisco. Últimos instantes de partida, Pelé domina, pode sair outro gol do Brasil, retornou para o Brasil. Não há mais nada a fazer, torcida brasileira. Garantida nossa vitória. Assim chegava o Brasil com a chance do tricampeonato mundial. Pela frente, os guerreiros da Azurra. Dia 21 de junho de 1970. Estádio Azteca, o palco da história. 1-0 Brasil com Pelé. Bonensenha empata. Pelé marca. Mas o árbitro alemão Rudi Glockner apitou o fim do primeiro tempo 3 segundos antes do previsto. Mas dali pra frente, o equilíbrio passou do jogo para a harmonia brasileira. Gerson e Jairzinho. Jair partiu pra cima de Paquete, ajeitou pra Gerson, pinta um, atirou para o goleiro! Para finalizar, um dos gols mais clássicos da história do futebol. Com dribles em sequência de Clodoaldo, bola enfiada de Rivelino, corte para dentro de Jairzinho, visão de jogo de Pelé e bomba de Carlos Alberto Torres. Juntos, eles decretaram o tricampeonato do país do futebol. Pinta primeiro o italiano, vai descendo, pinta mais um. Olha o passeio de Clodoaldo. Outra pinta de Clodô. Entrega para Rivelino. Domina o astro do parque. Levanta a bola para Jair pela esquerda. Atenção, desceu Jair. Bateu a Paquete. Rolou para Pelé. Atenção, Pelé para Carlos Alberto. Livre, olha a bomba para o goleiro. Falta pouco, Brasil. Atenção, levanta o braço, juiz. Final da peleja. Brasil, tricampeão do mundo. Geraldo Rota, um minutinho só, Pedro Luiz, por favor.
Gerson ajoelhado no terreno e rezando, Pedro. Isso é um negócio que não se esquecerá jamais. Como artilheiro da equipe, Jairzinho, o Furacão, com 7 gols. Pelé marcou 4 vezes, uma conquista inigualável. Além disso, aquela Copa foi a última em que a taça Jules Rimet foi entregue à seleção campeã. O tricampeonato fez com que o Brasil tivesse a posse definitiva do troféu. O tri fez com que a FIFA tivesse que elaborar uma outra taça. O Brasil mudou a história da Copa do Mundo. Vai começar de novo, é novamente tempo de paixão. Prepare o coração, bate pé, é Brasil outra vez com a bola no pé. Na chegada ao Brasil, festa enorme depois da primeira Copa transmitida pela televisão. Foi uma grande festa, né? Nós fomos recebidos no Rio, em Brasília, depois cada um no seu estado, eu vim para Abraão, Piazza, Fontana e Gari, que éramos daqui de Belo Horizonte, tivemos mais festa aqui em Belo Horizonte. O povo comemorou, foi a primeira vez que o jogo na Copa foi transmitido ao vivo, né? Isso teve um impacto muito grande, porque as pessoas conheciam futebol da Copa do Mundo de rádio, né? Então, viram pela televisão, quer dizer, isso foi um fato marcante, muito grande. Um título que veio da luta. A palavra seria a experiência e a disposição da equipe. Um time determinado e organizado em um coletivo imbatível. O talento individual indiscutível, né? Só de ter Pelé em grande forma. E também o talento coletivo, né? Então é um time muito bem organizado coletivamente. Ficou uma ideia que é transmitida pelas gerações até hoje, de que era uma seleção só de craques, que todo mundo fazia coisas maravilhosas, e todos esquecem de valorizar o coletivo. Um time muito organizado praticamente em campo, muito disciplinado. Para consagrar o time perfeito, o elenco que redefiniu o conceito de perfeição, a seleção brasileira campeã do mundo de 1970. Um time inesquecível, eterno, né? Para ficar como exemplo de grande futebol, um futebol bem jogado. Brasileiros, este sim foi o maior espetáculo da Terra. Este foi o maior campeonato mundial de futebol. A história do futebol daqui para frente não terá condição e oportunidade para repeti-lo. O Uruguai... Matéria especial, Guilherme Agrela, Copa do Mundo 70, aquecendo as turbinas, porque em menos de um ano a Copa do Mundo vai começar e pela primeira vez teremos 48 seleções, 8 jogos no total. Para quem tá meio perdido aí, teremos aí a fase de grupos, 3 jogos, uma segunda fase, oitavas, quartas, semi e final. É isso aí que você ouviu, 48 seleções pela primeira vez, fase de grupos, 3 jogos, normalzinho. Aí ao invés de termos na sequência oitavas de final, teremos a 16avos que eles chamam, né? Vamos chamar de segunda fase aqui. Terminou a fase de grupos, segunda fase, oitavas, quarta, semi e final, tudo jogo único, tá? Então foi muito legal a gente pegar um pouquinho do que rolou lá no passado e a gente começar a projetar o que vem pelo futuro. Afinal de contas, pela primeira vez uma Copa do Mundo de 48 seleções, com 8 jogos e de quebra, meus amigos. Pela primeira vez uma Copa do Mundo em 3 países diferentes: México, Canadá e Estados Unidos. Bora acompanhar porque realmente vai ser uma loucura esse Mundial e vamos obviamente também torcer para que a seleção brasileira, sob a batuta de Carlo Ancelotti, possa chegar mais longe do que nas últimas Copas, né? Porque nas últimas Copas, infelizmente, caímos às quartas de final.
uma para a Bélgica e a outra para a Croácia. Torcer para que a gente possa ir cada vez mais longe e, quem sabe, voltar com essa estrela que faz tanto tempo que a gente não costura e não está acostumado a trazer na camisa, né? Meus amigos, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam no apito final. É Rádio Bandeirantes com os trabalhos técnicos de Michel Lopes, a mesa de som, Central Técnica Bandeirantes, CG, Caiame Martins, no Switcher com imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques, e na produção, Lucas Bueno, na coordenação de esportes de Ricardo Capriotti. A gente fica por aqui praticamente invadindo a sua madrugada de quinta-feira e, obviamente, estaremos de volta nesta quinta-feira com o Esporte em Debate a partir das 7h30 da noite. Mas final de semana, projeção, seleção brasileira, tem Palmeiras em campo, jogos atrasados e, claro, a projeção da outra semana, que aí sim volta a emoção do Campeonato Brasileiro. Ô, Data FIFA, vai embora, Data FIFA! Um forte abraço, fiquem todos com Deus e, como sempre, tchau! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV.